Olha, eu tô chamando essa mala aqui de novo, primeiro porque ele é bom. Segundo, porque eu fiz uma puta dupla com ele no rádio. Muito mais por causa dele do que por minha causa, admito. Mas foi uma boa dupla. Ele já gravou comigo quando eu tinha estúdio em casa. Mas você sabe que fica aquele negócio de picota internet, não sei o quê. Aqui é diferente. Não tem picote internet, aqui é um estúdio... O gato, não entra o gato? Pô, deixa eu te apresentar. Aí eu resolvi chamar o bom de bola Edson Mauro. Fala, Felipe. Tudo bem, Pô, Felipe, Edson? não foi bom esse Não, esse não. Não, com a esquerda não. Pô, com a esquerda não, pô. Nem com a direita. Nem com a direita. No Por centrão. Favor. Isso, centrão. Não, o centrão é perigoso. É perigoso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, Edson, tá tudo bem? Ô, Felipe, que prazer, cara, tá aqui agora no Felipe Cardoso Sem Freio. Era... Né? Esporte Online TV, quando você fez. Mas esse nome não era bom, né, Não Felipe? era bom, não. Esse é melhor? Esse é muito melhor. É. Porque o cara que criou isso, realmente, ele deve ter quebrado a cabeça para poder ter te passado esse título. Essa não foi você, não, né? Fui eu, né, Felipe? Desculpe. Esse foi você modestamente. também? Não foi, não. Você foi, Felipe. isso é uma chatice. Não. Mandei para também? você, Felipe Cardoso Sem Freio. É um dos caras mais criativos da imprensa esportiva em todos os anos. Não sou. Em todos os tempos. Não sou. Assim. Isso é bondade sua. Edson, como é que surgiu o bingo? Conta pra mim. O bingo? Mas você nem vai dar boa tarde, aquelas coisas assim formais. Eu não vou falar do boa sininho, tarde, se o cara ouvir de noite. E o negócio do sininho? O negócio do sininho. Não, o negócio do sininho fica pro meio da entrevista. Vamos Não vai ter negócio de sininho? Aquela coisa? Vai ter, né? Meio a protesto, mas vai ter. Fala, meu Deus. Mas você perguntou o quê, bingo, Felipe? como é que foi? Bingo! Como é que surgiu isso? É verdade. O bingo, eu já contei isso para você. Não, mas tem muito tempo, tem gente que não viu ainda e não sabe. Mas o bordão bingo, ele foi gerado, vamos chamar assim, na Espanha. Né? Na Espanha, na Copa do Mundo de 82. A derrota para a Itália. Isso, a derrota para a Itália. Aí a gente, quando saía lá do centro de imprensa toda noite, né? A equipe da Rádio Globo, a gente estava lá no centro de imprensa e a gente saía muito tarde, tipo assim, 1h da manhã e tudo mais, e não havia um restaurante decente para você comer. Aí a gente ia para o bingo. Olha que só. Você, infelizmente, não estava lá, que você é fã do bingo. Você é fã do bingo. Adorava, né? Aí, porque houve algum problema? A polícia bateu? Alguma coisa? Não, é porque hoje o bingo não é legalizado. Aí é complicado, né? É verdade. Mas aí a gente ia comer aonde? No bingo, porque no bingo tinha uma comida boa, um restaurante legal, até 5h da manhã você comia muito bem. Aí você estava em Sevilha? Aí a gente estava em Madrid. A gente estava no centro de imprensa principal em Madrid. Então, entre o centro de imprensa e o nosso hotel, aí no meio do caminho havia um bingo. Aí a gente ia comer lá toda noite, tipo 1h, 1h30 da manhã, na hora que a gente encerrava tudo, já entrava na Rádio Globo pela manhã e tudo mais. Posso fazer um parênteses antes de você continuar? Você lembra um dia que a gente estava em Campos, aí acabou o jogo do Botafogo, não tinha uma porra de um restaurante aberto, nós fomos comer no McDonald's, lembra disso? McDonald's, a gente, é verdade. Vamos lá, continua. E eu não gosto de comer no McDonald's, não sei o que é que eu comi lá. Você não gosta do Bob's também? Não, também o tipo não de gosto, comida não te agrada. Não me agrada. Aí eu devo ter comido lá uma coisinha qualquer para enganar. Mas aí a gente ia comer no bingo. Aí aproveitava e jogava no bingo, porque estava lá também um outro grande jogador de bingo, que era o Alberto Rodrigues. Alberto Rodrigues, Nossa, o nosso pelado, o nosso grande pelado. Inesquecível. E o Alberto, então íamos, os operadores, o Alberto Rodrigues, aí havia um outro repórter lá, não sei se era o Danilo Bahia, não lembro. Danilo, o Antônio Porto ia também, era uma equipe, a gente ia umas 6 ou 7 pessoas. A época que o rádio tinha dinheiro, né, Edson? Não, mas o rádio continua tendo dinheiro. Tem, o rádio continua tendo muito dinheiro. Tem muito dinheiro ainda? Não sei o sistema. O sistema tem muito dinheiro. O sistema
todo mundo tem dinheiro. Mas o rádio hoje, isso é um outro assunto que a gente pode falar depois, o rádio hoje é um dos meios que mais fatura, quando você faz as coisas adequadamente. Corretamente. Né? Corretamente. Vai buscar audiência e o retorno da audiência é o quê? É faturamento. Evidente. Então, Felipe, a gente parava lá para comer e jogar bingo. Então, de repente, aí o que é que acontece? Quando Qual é o teu número da sorte no bingo? Pô, você quer que eu conte a história ou você vai ficar me perguntando? Eu gosto de interromper mesmo. Eu gosto de interromper. mesmo? Ainda mais você, eu tenho intimidade com você, pô. O meu número da sorte é o número 8. O meu é 75. É mesmo? Ao contrário. Mas porque a idade? É o do azar. A idade? Não é o azar. É ao contrário. Sabe por quê? É? Eu armo 75, nunca bati na minha vida com 75, porque ele me persegue. Mas é mesmo isso? 75 me persegue. Tem 75, eu tô ferrado. Que loucura. Continua, Que Edson. loucura. Bom, aí a gente ia comer e ia jogar bingo, obviamente, né? Comendo sanduíche, tomando lá algumas coisas. E, de repente, eu comecei a perceber que, óbvio, as pessoas falam bingo quando você fecha lá a sua Quando cartela. fecha a cartela, Né? Aí você grita, bingo! Aí Ou linha, né? aí o cara grita, bingo! Ou linha. Aí já responde o cara, linha. Vamos a conferir, não sei o que, aquela coisa tá toda. em Madrid, né? Aí começa a conferir e o cara ganhou, não ganhou, segue ele bingo. Aí segue ele bingo e tudo mais. É isso aí. Aí eu comecei a ouvir o negócio do bingo e o meu ouvido começou a me chamar. Você é brilhante Aí nisso. falou, cara, Sempre foi. isso aí dá um bordão, na hora do gol é bingo. Aí eu comecei a usar já na própria Copa do Mundo. Ainda entendeu? na Copa? Ainda na Copa. Aí eu comecei, vou testar. Aí pegava um joguinho lá isso. e coisa e tal. Vai a bola. Não sabia dessa história, Dominou, chutou, bingo! Aí os caras do estúdio, que a gente fazia os jogos no estúdio, no Geladão, ou ia para o estádio muito raramente, quando o jogo era em Madrid. Aí, Vocês ficavam situados no centro de imprensa no centro de em imprensa Madrid. de Madrid. No centro de imprensa de Madrid. Aí começou o negócio do bingo a partir daí. Aí todo mundo gostou. Porra, legal, aquele negócio lá do bingo e coisa e tal. Muito bom mesmo. Aí eu comecei a usar. Edson, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje comporta ainda você gritar bingo na hora do gol, nos dias de hoje? Em relação a quê? Em relação ao gol. Porque o bingo hoje, ele não é legalizado. Mas o meu bingo, Felipe, é o bingo do bingo, que não é legalizado, e é também aquele sujeito americano que, quando acerta alguma coisa, os Estados Unidos têm essa mania. Entendeu? Felipe, cara, você chegou, você ganhou. Bingo! Okay. Por quê? Porque você acertou. Entendeu? Não é especificamente no jogo. Não é Entendi. especificamente no jogo. Inclusive, teve um período em que eu me senti incomodado quando aquelas batidas policiais aconteciam nos bingos clandestinos. E eu tinha alguns... Aonde? No Rio. No Rio, Rio, principalmente, sim. São Paulo e tudo mais. Continua, né? E eu tinha alguns amigos que estavam sempre em alguns bingos clandestinos. E eu resolvi retirar momentaneamente o negócio do bingo. Você estava lá, Felipe? Tem gente aqui também que mesmo? vai. Alguma vez, né? Alguma vez. É. Olha aí. Você vê a gente vivendo e aprendendo, né? E conhecendo, né? E conhecendo. Então, eu retirei o negócio do bingo e comecei um outro bordão. Olha o gol, olha o gol, Esse é olha sensacional. o gol. Aí comecei a usar isso, né? Edson, eu já sei essa história, mas é interessantíssimo você contar para quem está assistindo a gente. Na hora do gol, foi ele que botou lá dentro, eu vi. Isso. Foi o Luiz Alberto. O Luiz Alberto ele é foi que me meu passou professor isso. na Gama Filho. Conta verdade. a história. O Luiz Alberto é que me passou esse bordão também, né? Que é um bordão legal. É sensacional. É verdade. Aí o Luiz Alberto, ele era, só contextualizando, o Luiz Alberto era um grande redator. Já né? falecido. Já falecido, era um grande redator da Rádio Globo, baiano, tinha sido... Luiz Alberto Alves. Luiz Alberto Alves, ele tinha sido, inclusive, narrador da TV Tupi. Era um narrador, uma voz belíssima, entendeu? E uma pessoa ele foi maravilhosa. Meu professor na faculdade, muito bom, por sinal. Um sujeito maravilhoso. Ele era professor de comunicação também na Gama Filho, não é isso? Gama Filho, onde eu me formei. Aí o Luiz Alberto um dia chegou para mim, eu já estava usando o bingo, aí ele falou, Edson, por que é que você não complementa com um outro bordão?
Aí eu falei, pô, qual é o bordão? Qual? Ele falou, foi ele que botou lá dentro. Fogo, bingo! Isso dá uma conotação erótica, né, Edson? Felipe, foi ele que botou lá dentro. Isso é comum na minha vida. Aí eu já botei. É brincadeira, hein? É brincadeira, hein? Olha aí, a madame veio. Porra, a madame vai me pegar. É verdade. Aí eu fiz esse complemento. Entendeu? Entendi. Aí até hoje eu uso esse pacote completo, né? Eu vi, que esse fui eu que coloquei. Aí agora estou começando a retirar e coisa e tal, até para dar uma conotação nova. Eu tenho uma história nova, muito engraçada com você. Com certeza. Eu tive várias histórias engraçadas com você, que nós fizemos dezenas de jogos juntos, né? Graças a Deus. Nos divertimos muito, né, Eu Felipe? sempre gostei muito de trabalhar com Felipe, você sabe por que você abandonou a profissão de comentarista? Abandonei, não. Abandonaram comigo. Ah, é? É. Injustamente. Eu nunca ouvi essa história. Eu vou gravar uma entrevista pro Geral Pode. Eu vou contar tudo o que aconteceu na Rádio Globo, inclusive com nomes. Que é isso? Quando é que vai ser isso? Eu ainda vou gravar na quinta-feira. Hoje é segunda, eu vou gravar na quinta. E vai ao ar quando? Vai ao ar 2 dias depois, Rodrigo? Segunda-feira que vem. Felipe Cardoso conta tudo? Pode ser o nome. Quase tudo. Dia 14 vai pro ar. Hoje é dia 7. Aí você vai abrir o verbo. Não me sacaneie. Não fica me provocando, porra. Não, Felipe, eu não acho que você vai contar tudo. Vai contar mesmo? Você sabe que eu conto, você me conhece. Deixa eu contar uma com você. Fluminense 3, Santos 2, em Volta Redonda. Você narrando e eu comentando. Não me lembro o repórter, sinceramente. Em Volta Redonda. Neymar jogava pelo Santos ainda. Olha quanto tempo tem isso. Santos fez 2-1 de virada. Aí, o árbitro expulsou um zagueiro do Fluminense. Não me lembro que zagueiro. Leandro Eusébio, se eu não estou equivocado. E o Fluminense virou para 3-2. O gol da vitória foi do Márcio Rosário, aquele zagueiro de cabeça. O Abel Braga era o técnico do Fluminense. Márcio Rosário? Tu não lembra? Porra, isso você narrou o gol dele? Como é que você não lembra? Não lembro. Felipe, mas é tanto jogador. Sabe por que você não se lembra? Porque nem na hora você viu. É mesmo? Porque foi um escanteio e o Márcio Rosário subiu no 8º andar e fez o gol de cabeça. Você olhou pra mim e fez assim, ó. Quem? Pô, tipo, quem é que fez essa porra desse gol? Eu falei assim pra você, não sei. Eu disse assim... Mas eu fiz pra te sacanear, que foi muito claro. Por que você fez? Mentira, eu não tinha visto, não. É mesmo? Eu disse assim, não sei. Não, você tá falando sério ou tá me sacaneando? Não tô te sacaneando. Tô falando... Bom. Eu falei pra mexer com você. O que o Fluminense tinha, na verdade, 2 zagueiros da cor negra. Ai, meu Deus, falei certo, porque agora é um perigo isso. Agora é um perigo. Agora tem que falar tudo cheio de dedos. E os 2 muito altos. Então, eu não sabia qual dos 2 tinha feito o gol. E o repórter, erradamente, estava acompanhando o ataque do Santos e não do Fluminense. Era um repórter só. Não me lembro quem era o repórter. Ainda bem que eu não lembro. E aí, você esticou o gol. Aí eu olhei assim... Gol! E fica assim, porra... E eu assim, não sei, eu estou em dúvida. Falei com você, em dúvida. E ele foi para a linha de fundo. Em Volta Redonda, o banco de reservas é atrás do gol, os 2. Aí ficou assim, eu olhei assim, meu Deus, quem é que fez o gol? Era o Márcio Rosário e um outro zagueiro da cor negra, que eu não me lembro agora quem era. Não foi o Leandro Eusébio expulso, foi outro. Acho que era o Leandro Eusébio. Pode ser, Carlinhos, Luiz Alberto, pode ser. Pode até ser. Aí eu disse assim, quem fez o gol? Aí o que aconteceu? O Abel saiu igual maluco e abraçou o Márcio Rosário. Aí que eu descobri que tinha sido ele. Pô, isso 2 minutos depois. 1 minuto e pouco depois. Que loucura. E eu esticando o gol. E você esticando o gol. Eu falei, meu Deus, eu não estou podendo ajudar meu amigo. Porque eu fiquei em dúvida também, entendeu? Que loucura. Hein? O Digão que foi expulso. Internet aí, tá vendo? é com o Rodrigo Mandarini. Digão que foi expulso, né, Rodrigo? E ele era escuro. Pô, Leandro Eusébio estava nesse jogo? Olha a escalação do Flu, por favor. A escalação que está demorando aqui. Entendi. E a internet não tá boa hoje, Felipe. Porra, não faz isso não. Outro dia, porra, eu ia gravar 1h30 com o Renato Maurício Prado, seu amigo também.
Pô, só gravei 40 minutos Ele com reclamou. Ele não reclamou nada. Ele reclamou, ele porra me nenhuma. ligou, ele falou, pô, Edson, me preparei. Leandro Eusébio, não? Então era... Não, mas o gol foi do Márcio Rosário, pô. O Digão que foi expulso e o Leandro Eusébio estava em campo também. Foi uma vitória, inclusive, épica, porque o gol da vitória foi do Leandro. Lembra aquele ponta-direita do Fluminense, Leandro, que jogou no São Paulo? Ele fez o gol aos 49 com o Fluminense com 10. Foi um dia engraçado. Fora outros, né? Pô? Aí você vibrou com esse gol? Às vezes eu fazia assim, eu te confesso. Palminhas. Agora, no ar, não. Você sabe que eu sou isento. Não, você no é ar, isento, não. é verdade. Edson, eu não vim aqui para falar de mim, é de você. Me diz uma coisa. Não, mas eu quero saber só o Lá podcast vem que ele, você lá vem vai ele. gravar para contar tudo. Esse É o que geral é a sua pode. saída da Rádio Globo que você É vai a contar? minha saída da Rádio Globo. As sacanagens que fizeram comigo na Rádio Globo Que foram isso? inúmeras. E eu vou dar nomes. Não, mas não teve sacanagem. Teve? Você tá afim de me sacanear, né, porra? Mas teve? Eu vou dar nomes respeitosamente, porque eu não quero tomar processo. Sim. Respeitosamente. Edson, vamos falar de você. Esquece esse assunto por enquanto. Edson, me diz uma coisa. Eu criei um quadro aqui, eu que criei. Se alguém pegar, é saladinha, hein? Sim, não ou não sei. Eu botei o não sei para os caras que adoram o muro. Não ou não sei? Eu botei o não sei Ô, para os Felipe, eu caras vou que ter que adoram o anotar muro. isso porque é muito complexo, hein? Não, Sim, não. É rápido. Não sei. O Edson, 90% dele vai ser não sei, tá? Porque ele fica... narrador, normalmente fica em cima do muro, Mas eu não vou fazer... Ah, é? Olha lá as perguntas complexas que você Vinho vai fazer. tinto é melhor que vinho branco? Sim, não ou não sei? Não sei. Não sabe? Não sei, Pô, porque mas você depende. degusta a beça? Não, depende do vinho, né, Felipe? Depende do vinho. Se você Sim, mas beber se for um do vinho... mesmo nível. Não, se você beber um vinho tinto ruim e beber um vinho branco bom, É óbvio. o bom é melhor do que... Porra, tá vendo? mas isso é igual... É igual a tudo. É por isso que eu falei para você que Então foi ia mal ser a complexo. pergunta. A pergunta ia foi ser fraca, complexo, então. A pergunta foi fraca, admito. É por isso que eu falei para você fazer... Fernando Diniz vai dar certo na seleção brasileira? Sim. Sim? Sim. Por quê? Aí já é uma outra pergunta. Não está valendo você no já quadro. cobra, né? Não, Aí aí você não já tá, cobra. Não, aí não está valendo no quadro. Tá bom, Edson. Não, Sim, não, aí não não está sei. valendo. Sem a justificativa, então. Isso. Tá bom, vamos lá. Não, porque aí já é um outro quadro. Você Felipe- podia ter feito pauta. Não, mas eu pego na hora e vai ser Carlinhos, tudo ele bom. podia ter feito pauta, não podia? Olha, eu tô também com o Paulino aqui, um grande amigo, meu motorista. Quer dizer, meu motorista não. Meu amigo, pô. Meu amigo. A esposa dele... Seu assessor de deslocamentos. É isso. Assessor de deslocamentos. Ou não? Claro. Não, mas não é assessor de porra nenhuma, é assessor de deslocamento, então. Ele quis dizer que era assessor de porra nenhuma, viu, Paulino? Ele quis te sacanear. Mentira, não, mentira. Paulinho, é brincadeira. É assessor de tudo. O que você precisa, É isso, mas é Isso. verdade. Aí, eu resolvo. eu tô... Não, só não me pegou lá em casa e me fez gastar R$100 de Uber para vir aqui. Olha aqui, ele mora na Barra e a gente tá na Barra. O Uber da Barra pra Barra é R$100 só na cabeça dele. Vambora. Ela faz, a Marlúcia, esposa do Paulino, ela faz um pavê de morango. Opa, É um negócio assim de você ficar arrepiado. é mesmo? Hoje ele levou lá uma travessa. Que é isso? Deste tamanho. E você não trouxe aqui para... Eu não posso comer. Porra, mas os outros podem, todo mundo pode. Eu sei, mas... O cara é egoísta. Porra, minha mãe não come, pô. Felipe. Minha esposa não Mas come. nem um potinho pra Hein? gente, nada, um potinho. Pô, não deu tempo, porque já tava eu pra Uma sair. compoteira, Uma como diria. compoteira, uma fruteira. Uma Edson, vamos compoteira. falar sério um pouquinho Vamos. agora. Senão ficar só sacanagem é foda. Ô Edson, me diz uma coisa. Botafogo vai ser campeão brasileiro? Sim, não ou não sei? Não sei. Não sabe. É futebol, Ainda né, não dá Felipe? para dizer. É, claro. Ok. Flamengo e Fluminense vão passar
para as quartas da Libertadores? Felipe, aí deixa eu mudar um pouco. E eu sei, não sei. Como é que eu vou adivinhar esse negócio? Quem corre mais risco, você acha? Flu ou Fla? Olha, o Flamengo, ele fez um placar muito pequeno. Baixo, aqui, né? um placar de 1-0. Magro. E vai jogar lá contra um time que hoje É uma está guerra muito lá. ruim no campeonato paraguaio, Sim. mas é um time de tradição, é um time Sem que tem uma dúvida. torcida lá imensa. O Olímpia lá é um negócio de maluco. Tem 3 títulos Você já de foi no Libertadores da Defensores del América. Chaco, né? Já fui Várias no Defensores vezes? del Chaco. Umas 3 vezes, mais ou menos. Mas, e lá é um negócio de louco, porque a torcida lá gosta muito de futebol e os paraguaios, eles torcem assim de uma maneira muito frenética o tempo todo. Eles incentivam o time o tempo todo. Vai ter é uma muita gritaria, pressão. vai ser muita pressão. Então, o Flamengo, ao fazer apenas um gol aqui, o Flamengo entrou no risco. Entendeu? O resultado de ontem contra o Cuiabá, você acha que mexe de alguma coisa para o jogo de quinta? Felipe, é provável, né? De manhã. Você quer mandar algum recado ou posso Não, é porque continuar eu falando? estou conversando com a produção. Tá bom. Continua falando, Tá porra. bom. Ô, Felipe, mas eu acho o seguinte, que esse resultado de ontem, ele não teve nada a ver. Se você separar o famoso uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Competição. Entendeu? É outra competição. Mas, de qualquer maneira, tem o lado psicológico também, porque nunca é bom você perder. Você perder um jogo, mesmo que seja com time de reservas, né? Aquele time meio esquisitão que o São Paulo escalou para o jogo de ontem. O Flamengo tomou lá Cuiabá. os 3-0 contra o Cuiabá e tudo mais. Não é bom você perder. Você narrou que jogo ontem? Ontem eu narrei o jogo do Botafogo, que foi um jogo incrível. Nunca vi uma pressão como aquela que o se Botafogo livrou da sofreu. derrota ontem. Você viu o jogo? Vi, pô. Vi. O jogo inteiro? Inteiro. Olha, praticamente 100% do jogo foi o Cruzeiro Em jogando cima, em cima da área do Botafogo. Sim. Então, salvaram-se no Botafogo Lucas Perry e o Adrielson. e né? a contusão do Tiquinho foi chata, né? A contusão do Tiquinho complicou, porque tirou uma força que o E a Botafogo gente não tem. sabe a inatividade dele ainda. É Não sei verdade. se já tem aí alguma previsão do É Tiquinho. verdade, mas não há Nosso previsão. Google tá vendo É ali. verdade, mas não há nenhuma previsão. A última atualização que eu fiz em relação ao Tiquinho, não há nenhuma previsão do período em que ele vai ficar Você inativo. entra no ar de manhã na CBN, é isso? Eu entro no ar de manhã na CBN. Que horas? Às 8h20 da manhã. 8h20. Você 8h20. acorda com as galinhas, né, Edson? Não. Não? Não, acordo... O que é acordar com as galinhas? Acordar às 6 horas da manhã. Aí você acorda com as galinhas? Eu não. Não, você não. Eu Quem não. acorda às 6 horas, acorda É com uma as galinhas. expressão do interior. E quem acorda às 5? Acorda com quem? É do galo. Do galo. E às 4? Aí eu não sei. Aí você tá Felipe. querendo muito já. É da coruja. Boa, Carlinhos, da coruja. Tá vendo? Se não fosse o Carlinhos aqui... Eu trouxe ele porque ele me dá a vinheta, pô. O Carlinhos é o seu... É a sua pauta, é a sua pauta. Ele é um grande vascaíno, mas ele reconhece quando o time tá ruim. Ah, sim. Mas ontem eu vibrei muito com a vitória do Não, Vasco. todos nós vibramos. Vibrei. Felipe, todos nós Sabe por quê, vibramos. cara? E não foi porque esse resultado era bom pro Fluminense, o Grêmio perder, não. Sim, não é por isso. sim. É porque o Vasco não pode cair. Edson. Não pode. O Vasco não pode pô. cair. Pode cair, não, o Vasco é uma. Agora, esse Verrete é bom, hein? Esse Verrete é não, bom. o cara chegar e já fazer o primeiro gol. E, pô, se meteu na bola com Não, o peito, não foi? parecia- Ele fez com a cabeça, né? Sabe quem fazia aquele tipo de gol? Edmundo. Edmundo, é verdade. é que fazia aqueles Edmundo. gols. A bola vinha meio rasteira, ele dava um mergulho e fazia o gol de cabeça rente ao chão. Ô, Edson, né? Rente ao tô chão. muito chateado. Chateado não, pô, porque você tá aqui, mas seria melhor se ele estivesse junto com a gente. Quem? O Zico. Ele não Pô, a está minha hoje. presença, então, não o satisfez? Pô, satisfez e muito. Porra, Felipe. Mas se a Eu gente vou me tivesse, embora, vou pedir se a meu gente Uber. tivesse o Zico também aqui, seria maravilhoso. Você Sim. adora. A gente já fez uma gravação dos caras do rádio na casa dele, É você verdade, lembra, né? é verdade, Ele, é. lembra. Ele até disse naquela época da entrevista que o José Roberto Reit, que apitou Atlético e Flamengo, aquele jogo no Serra Dourada, ele avisou pro pessoal que ia expulsar todo mundo. Não sei se isso é verdade, não. Falou mas isso? O Zico falou? falou para nós. Você resgata a entrevista que você vai ver. É. Ô Edson, como é que você vê hoje? Porque a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, não sei se você sabe disso,
O Piquitito, quando veio aqui, ele me contou na entrevista. A Rádio Itatiaia vendeu 3 cotas de publicidade e foi fazer a final da Champions em Istambul. Isso é uma puta de uma rádio, né? O que está havendo com a Rádio do Rio, Edson? Fala o que você achar que deve falar. Não, o Felipe, mas o rádio do Rio, ele nesse momento, algumas rádios estão ganhando muito dinheiro. Por exemplo, mas por que não vai para Porto Alegre fazer o jogo do Flamengo? A Rádio Jornal do Brasil, sim, por mas exemplo, é musical. É musical / noticiário. Ela faz jornalismo e música e informação de cidade. Ela faz uma programação mista. Essa rádio talvez seja a rádio que mais fature no Rio de Janeiro. Certamente, entendeu? mais do que a FM O Dia. E com um custo operacional muito pequeno. Entendeu? Mais do que a FM O Dia. Não sei se a Rádio FM O Dia, não tenho conhecimento, não conheço os números, entendeu? Mas da Rádio Jornal do Brasil, eu sei que eles faturam muito, porque eu, inclusive, ouço também a Rádio Jornal do Brasil. Eu também ouço, sou ouvinte. E vejo e ouço o volume de anúncios que eles têm. E o anúncio lá é caro. Por quê? Porque caro, ele né? é a segunda colocada. É a segunda rádio mais ouvida. É a Rádio Dia. O Dia. É a Rádio Dia. Só que para esse segmento, como é a Rádio Dia hoje, não sei se existe clientes para esse tipo de formato de rádio. Esse rádio popular voltado para a classe D. Para a classe D, como é hoje a Rádio Dia. Ela entra na internet também? Sim, entra, né? A Rádio JB tem o FM, tem o YouTube, o aplicativo, tem tudo. Tem né? tudo. Hoje tem que ter, Hoje, né? todas as rádios têm tudo, entendeu? Tem um aplicativo, tem a internet através do site e tem eu, quando viajo, a faixa normal dela de FM. Eu, quando viajo, o Paulino viaja muito comigo, é JB-FM o tempo todo. Então, eu suponho que a Rádio Jornal do Brasil seja hoje a rádio que mais fature aqui no Rio de Janeiro e que dê um lucro incrível, porque ela tem um formato de operação, mas muito pequeno, muito enxuto. Muito enxuto. Edson, com um potencial financeiro, arrendaria para fazer futebol na JB ou você acha impossível? Só Felipe Cardoso. Só Felipe Cardoso. É merda. Só Felipe Cardoso. Não, eu não tenho dinheiro. Como é que claro só Felipe que você tem Cardoso? Dinheiro. Pô, com o que você está ganhando com esse podcast. Pô, que é isso, Felipe? Pô, paga até o Uber, né? De Olha, R$100. Uber, até isso. 100 reais. O print está aqui. Vou te mandar o print. É verdade. Olha, continua dando vinheta, que as tuas estão ótimas. Hein, pô. Ô, Edson, se não, eu não sei de novo, tá? De novo? Pode ser. Não. Pô, eu pensei que tinha acabado. Não, mas eu vou fazer pergunta fácil para você responder, porque eu não quero que você fale não sei, senão você fala todas não sei. Aí eu não aguento. Não, porque é complexo, isso é complexo. Esse estúdio é bonito? Sim. Pô, claro. Sim. Edson, voltando pro futebol. Robinho vai ser preso? Eu sei, Felipe. Não, aí eu não a minha trabalho na resposta também é justiça. essa. Eu não trabalho na justiça. Pelo que você conhece da justiça brasileira, o que você acha? Aí não sabemos, né? A justiça difícil, brasileira né? é complicada. E como é que você vai saber o que é que ele está mexendo, os advogados dele? Sim, o cara vai lá a tá Brasília, condenado, né, Edson? vai lá a Brasília. Ele já é condenado. É verdade. Mas, Felipe, tudo pode acontecer. Diria o grande João Saldanha, tudo pode acontecer. Você acha que o Brasil tem jeito? Sim, não sei. O Brasil como país, claro que tem jeito. É só as pessoas começarem a votar de forma correta. Corretamente. Né? Forma correta, Eu tenho a mesma opinião sua. É verdade. Exatamente a mesma opinião. É verdade. Vamos voltar. O que mais está na pauta agora? Mulheres narrando futebol. Opa! Você apoia? Apoio. Todas? Acho maravilhoso. Todas Felipe, as atuais? Não todas, porque eu não consigo acompanhar todas, entendeu? Mas algumas narradoras, elas realmente estão começando a dar uma roupagem nova às narrações de futebol,
porque algumas delas, e principalmente a Renata Silveira, que foi inclusive minha aluna. Não, e ela fez o concurso da Rádio Globo, da Voz. E depois ela foi minha aluna lá na Escola de Rádio e TV. Na Escola de Rádio e TV, eu tinha um curso lá, e a Renata foi minha aluna. E a Renata, ela está começando a desenvolver um formato de narração feminina. Entendeu? Narração feminina. Porque não pode hoje a narradora de futebol ela tentar fazer rigorosamente o que fazem os homens. Por quê? Primeiro que já há um flagrante preconceito em relação a elas, entendeu? Elas agora que estão entrando no mercado. É muito difícil você criar um formato especial que agora está começando a surgir. E acho que isso, na verdade, daqui a pouco vai cair na paisagem e vai virar uma coisa comum. Daqui a pouco, quem é que vai fazer o jogo? É o Edson? Não, quem vai fazer o jogo é a Maria Zilda de Oliveira. Aí vai fazer o Fla-Flu, Maria Zilda, é ela. Aí quem vai fazer? Não, é o Hugo Lago? Não, quem vai fazer é a Sônia de Almeida. E acabou, vai misturar tudo. Eu não vou discordar de você, porque eu sou educado. Eu discordo um pouco da tua posição. Não, mas pode discordar, por favor. Não, é porque eu acho que tem que ter competência de qualquer maneira. Não pode enfiar a goela abaixo. Não. Felipe, competência em tudo na vida, não pelo existe amor de isso. Deus. Edson, todos os narradores homens têm competência? Não. Nem sempre. Todas as narradoras mulheres não têm competência. Não tem competência. Felipe, mas elas estão entrando agora no mercado. Estão entrando agora no mercado, mas algumas já dá para perceber que não tem condição. Então, não se criarão, certamente. Não se criarão. Como alguns homens também não se criaram. Dependendo da filosofia da empresa. Depende da filosofia da empresa, Felipe. A empresa também não vai ser babaca, vamos chamar assim. Pode falar. De tentar enfiar pela goela abaixo de todo mundo uma narradora ou um narrador que não tenha competência. O Mundial feminino, eu tenho a seguinte opinião. Eu gosto. Eu gosto quando afunila. Primeira fase é uma porcaria. Não, você já não está falando mais em narradora. Você agora já está falando... o assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo. É mulher, é feminino. Quando afunila, eu hoje, por exemplo, assisti ao Austrália 2, Dinamarca 0. O jogo começou às 7 da manhã. Eu gosto de anfitriã. Aí eu assisti o jogo da Austrália e até torci por ela. O Mundial Feminino ele está sendo enfiado goela abaixo. A minha opinião é essa. Por quê? Pode discordar à vontade, Edson. Aqui, nós somos amigos de café. Curto, por favor. Você só toma café curto, é verdade. Ele chega no café, Rodrigo, ele fala assim, viu, Matheus? Ele fala assim, me arranja um expresso curto. Não, me arranja não. Eu não peço o café pedindo para me arranjar. Não. Eu peço por favor. Tá, por favor. Mas por que curto? É até mais gostoso? Não, é curto, que é pouco café. Porque quanto menor for... Você é cheio de coisa também. Claro. Quanto menor for a quantidade de café, você usufrui mais do sabor. É isso. Claro. É isso. Tem isso? Tem isso também. Então, voltando. Mundial Feminino, eu talvez agora veja os jogos. Bem que é muito... tem jogo 4 horas da manhã e não dá, Aí você acorda com as galinhas. Lógico. Não, galinha é 6. É com a coruja. O que você acha do Mundial Feminino? Você gosta? Olha, eu vi alguns jogos do Brasil. Né? Do Brasil, eu vi jogos do Brasil. Alguns não, você viu 3, então. Vi 3 jogos do Brasil, não todos. Porque o Brasil foi eliminado pela Jamaica. É verdade, e vi de forma... Não, 3, pô. Você não viu todos? Você não viu todos, você viu 2, então um só. Só a estreia que você viu. Não, eu vi. Como diz aquele nosso jogos. Amigo da imprensa, a primeira estreia. Então eu vi os 3 jogos, mas não vi os 3 jogos completos. Entendi. Entendeu? Vi um pedacinho, aí tinha que trabalhar na Rádio CBN. Não, que dormir, filho. Eu acordo 7 horas da manhã e depois não durmo mais. Aí vou trabalhar na Rádio CBN e ficava lá com a TV ligada, fazendo a entrada na Rádio CBN. E se saísse um gol na hora que você estava no ar, você gritava bingo? Falei isso. Saiu um gol do Brasil? Sim. Contra o Panamá, né? Aí estava lá e eu falei, eu não lembro qual foi. A França foi 2-1. Mas eu falei, na hora falei, aí brinquei, bingo e coisa e tal, e tirei uma onda lá. Entendeu? Por quê? Porque é informação. Eu convidei o Edson Mauro, viu, galera? E ele não foi.
A minha Aonde? festa de 60 anos em Saquarema. Você não foi. Pô, isso foi há 10 anos, Não. Felipe. E você lembra 10 de anos, o coisas que cacete. aconteceram Porra, há se 10 foi anos? há 10 anos, você tinha mais 20, porra. Foi há um ano atrás. Felipe, você não me convidou. Não, senhor. Você disse que não podia por compromissos agendados anteriormente. Não. Eu não faço esse tipo de coisa. Me convidou, Se eu não te vou. convidei, foi um pego erro o meu. Uber e não boto na sua conta. Uber para Saquarema é caro, hein, Eu pô? pegaria um Uber e não colocaria na sua conta. Edson, vamos falar um pouquinho mais sério. Pô, tá muito galhofeiro isso aqui. Pô, mas podcast é assim mesmo. Ex-jogadores comentando futebol, você gosta? Gosto Ou de alguns eu gosto. De alguns Pode citar? Olha, o Felipe, eu gostava muito do Juninho comentando. Eu Pô, gostava do trabalhou Juninho. com a gente É na Rádio verdade, Globo. lá na Rádio Globo. Foi o maior programa da minha carreira. Eu gostava do Juninho comentando. Sim. Hoje eu gosto do Pedrinho. Do Pedrinho. Pedrinho comenta É meio muito bem. unânime, né, a opinião do Pedrinho. O Pedrinho comenta muito bem, Ricardinho eu gosto. porque ele tem umas opiniões muito firmes e tem um conhecimento técnico muito bom, entendeu? Apesar da linguagem rebuscada. Sim, Del Aranha, que é popular, é popularesco, mas o conhecimento que o Dé Ele passa... conhece futebol. É uma coisa Isso impressionante. não tem dúvida. A comunicação dele, ele mesmo reconhece que a comunicação dele não é a comunicação ideal para um Mas na comentarista. emissora que ele trabalha é. Na emissora que ele trabalha e na emissora em que ele trabalhava, da Rádio Globo, entendeu? Conosco. Com pessoas, determinadas pessoas, ele rendia e rendia muito bem. Entendeu? Entendi. Porque teve um determinado momento que eu criei pro Dé, eu fazia muito jogo com o Dé, e eu falei, pô, o Dé, eu vou ter que arrancar dele as coisas e não simplesmente passar para ele a bola e deixar que ele vá Fale o tempo fazendo todo. a análise dentro da própria ele tem visão uma dele. dificuldade do improviso É longo. isso aí, tem esse tipo de problema que ele mesmo reconhece. Ele mesmo reconhece. Entendeu? Ele mesmo reconhece. Aí eu criei para o Dé, no período em que ele esteve na Rádio Globo, Tem que botar uma cadeira aqui, você esqueceu, hein, pô? Eu não esque... Ah, não, mas tá sentado, vem com ela. Pronto. Com a cadeira? Ele leva a cadeira junto para fazer pergunta para legal. você. Tipo cadeira de praia. Tipo cadeira de praia. Tipo cadeira Porra, de só praia. que não tem aluguel, é de graça. É verdade. Fala, Mas o Dé, entendeu? Aí eu criei pro Dé um formato em que eu fazia as perguntas pro Dé, entendeu? Eu ia Isso durante o jogo? Durante o jogo. Tá. Eu fiz isso muito com você também. Sim. Durante o jogo. Sim. Porque em alguns períodos que eu observava os grandes narradores, tipo o Valdir Amaral, o Jorge Cury, o Zé Carlos Araújo. Eles passavam a bola Rapidamente. para o comentarista depois dos 10 minutos do primeiro tempo. E eu criei, de repente, uma maneira de começar a interação com o comentarista rigorosamente no primeiro minuto. No início do jogo logo. No começo, fiz isso muito com você. Sim. De repente, foi dada a saída. Mas ficava o tempo todo assim. Foi dada a saída. Porque achava que eu era prolixo e eu não era. Ficava o tempo todo assim. Vambora. Não fazia isso. Eu não era prolixo, não. Não fazia isso. Ainda mais com bola rolando. Eu Mas não aí, era prolixo, então, Felipe, eu comecei a fazer esse tipo de coisa com você, com os outros comentaristas e tudo. Então, as pessoas que passaram a entender isso, criou-se com elas um formato de interação muito grande durante a transmissão Você já toda. Pensando no momento atual, da interatividade. Isso, da interatividade. Então, É muito inteligente. Muito. Obrigado, Felipe. É mesmo, eu fico pô, muito mesmo. emocionado Mas, com isso. Não, emocionado eu sei que você não fica, não, mas você é inteligente mesmo. Ô Felipe, mas então comecei a fazer isso com o Dé. Então o Dé começou a se assustar. E ele falava curto? E ele falava curto, porque eu conversei com ele. Aranha, isso é futebol argentino. É toque-me voe. Comentarista... Toque-me voe? Não é assim, não é assim isso. na Argentina que eles falam? Eu toque-me voe, eu toque-me voe. É por isso que eles fazem um tic-tac que depois o Messi e os caras do Barcelona faziam tão bem, né? Ô Edson, eu estreiei na Rádio Globo, na minha volta, com você. Ah, foi? Em Curitiba. Curitiba e Botafogo. Eu, você e o Francisco... Fomos comer em Santa Felicidade? Não. Não.
Na volta, você conhece tudo que é restaurante fora do Rio de Janeiro. É. Você viajou muito mais que eu. A gente foi comer numa cantina, eu me enchi de queijo parmesão depois do jogo. É mesmo? Você e a Aiello. A Aiello era repórter, não era comentarista. Chico Aiello. E o Botafogo ganhou do Curitiba 2-0 na Copa do Brasil. E você passou mal com esse passei queijo? mal. Não, Passei mal porque eu sei comer, Edson. Eu não passo mal com comida, dificilmente, porque eu sei moderar. No intervalo do jogo, era o Jorge Eduardo, o âncora, no Rio. Grande Jorge Eduardo. Grande Jorge Eduardo. Ele Esse sim é inteligente. E muito criativo também. É verdade. E sacana, Hoje em dia tá meio mala com o negócio de Flamengo. Tá meio mala. Por quê? Porque Flá TV, você sabe como é que é, né? O que é que houve? Você não sabe o que é? Não. Me conta. Flá TV é chapa branca, né? Aí virou chapa branca. Não, mas é da TV, mas é do clube, a TV do clube. Mas ele distorce algumas coisas. Deixa pra lá. Ele distorce? Não me provoca, não. Ele sabe disso que você fala Claro que isso? sabe, já briguei com ele na rede social. É mesmo? Já, pô. E ele respondeu? Infelizmente, porque eu adoro ele. E ele respondeu? Eu respondi agressivamente, Que ele respondeu isso? agressivamente. Você não é um cara agressivo? Depende. É? Depende se me provoca. Você sabe, você tá me sacaneando, você me conhece. Ô Edson, só que aconteceu, agora falando sério. Esse jogo Botafogo e Curitiba foi a minha estreia como comentarista na minha volta à Rádio Globo. Não. E o Jorge Eduardo era o âncora. Eu não sabia, porque não tinha sido orientado. Isso aí é praxe da Rádio Globo. Vai lá e fala. Não tem orientação porra nenhuma, você sabe disso. Eu não sabia que a primeira opinião poderia ser de 3 minutos. Ninguém me falou isso. Não, mas isso antes... No intervalo. No intervalo. A opinião, a primeira, era maior do que as outras. Porque as outras, o âncora que fazia para você. Ele olhava o jogo na televisão e fazia. Era assim que eu fazia, Central da Bola, com você, com o Penido, com o Hugo. Eu fiz 1 minuto. Eu só falei 1 minuto. Botafogo ganhou 2-0 o primeiro tempo. Aí o Jorge Eduardo, como dá colocada até na sombra dele, ele falou assim, só isso? Na minha estreia, hein, porra? Aí eu fiquei desconcertado. Ele não falou para me sacanear, ele falou brincando. Para tirar onda, para tirar onda. Eu acho que ele fez até para eu ficar à vontade mesmo. Eu não estava tenso. Eu acho que eu nunca... Mas você não é um cara tenso. Eu acho que eu nunca fiquei... Você é um cara relaxado o tempo todo. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Não, mas falando sério, eu acho que eu sou uma pessoa que nunca fiquei tenso com estreia. Nunca fiquei tenso com estreia. Eu nunca trabalhei na TV Globo, por exemplo. Aí talvez eu ficasse. E eu não estreiei na Rádio Globo nesse jogo. Eu estreiei no Enquanto a Bola Não Rola. Com o Heraldo Leite apresentando. Então... Eu me senti assim. Aí eu me lembro, porque eu tenho boa memória, Edson, eu não invento nada. Você tem uma memória... Aí, quando eu fechei o microfone, o Jorge pediu um bloco comercial. Aí você disse, você podia ter falado mais. Falei isso? Falou. Não falei isso, Felipe. Não, mas você falou educadamente. Bom. Tipo, a primeira opinião é mais longa. Eu não sabia. Entendi. Eu não tinha coordenador que me orientasse, né? Infelizmente. Nunca tive. Só tive gerente bosta na Rádio Globo. Que isso? Só bosta. Que isso? Só você bosta. vai falar isso no podcast? Eu já falei aqui, não vou falar no podcast? É quinta-feira o podcast. É tudo pelo lado profissional, nada pessoal. É quinta-feira o podcast. A gravação. E vai ao ar no dia 15. Segunda, dia 14. Se a justiça não interditar. Porque isso vai correr, vai sair nas redes sociais, aí alguém vai então ao você STF. edita o bosta, Rodrigo? Não? Bosta dá processo? Não dá não. Não, é o próximo que você vai fazer, você não pode falar o bosta. Eu sei o que eu posso falar, eu estou orientado pelo meu advogado. Estará presente. Hein? O advogado vai estar presente. Não. Senão vai acabar no STF. No STF? Porra, julgado pelo Alexandre de Moraes, estou ferrado, porra. Aí estou preso antes do julgamento.
Boa, Carlinhos. Então, Edson, aí você me orientou dessa forma. Eu sou uma pessoa, Edson, que acho que tenho muito conhecimento de rádio. Você deve achar que eu tenho também. Mas eu sempre... Mais ou menos. Mas eu sempre gostei de ser orientado quando eu erro. Esse é um dos problemas do rádio atual. É um dos problemas dessa meninada que está aí agora, esses influenciadores, esses caras que ficam fazendo canal segmentado. Se acham os intocáveis. Um cara de 25, 26 anos acha que sabe mais do que a gente, porra. Mas você já teve algum problema com Eu esses... já tive, mas não vou citar o nome dele porque eu quero distância e eu dou desprezo a ele. É mesmo? É. Não fique Não me tá provocando. pipocando, não Você tá fica me pipocando. provocando porque você sabe que eu acabo falando. Você não tá pipocando. Não tô. Você sabe que eu não pipoco. Aliás, eu briguei com você uma vez na cabine em São Januário, antes de um jogo. Ah, foi? Eu fui em dedo em riste em você, você Que não lembra? isso? Não? Foi. A gente fez as pazes logo depois do jogo. E o que que eu fiz Era com um jogo do esse... Vasco com alguém. E o que eu fiz com o Porra, dedo? tá virando entrevista comigo, porra. O entrevistado é você, porra. Ô, Felipe, Mostra você aí. botou o dedo em riste? Ah, sim. A minha reconhecem, sabia? A dele deve ser muito mais. Ô, Felipe, você botou o dedo em riste pra É o mim? seguinte, você estava afim de me sacanear, porque você sabe que eu sou pilha fraca. Era um jogo do Vasco. Você já estava na cabine, eu cheguei em São Januário, entrei na cabine. Lá em São Januário... Ah, foi do Magar? Aquela história do Magar? Não, não. Não foi do Magar. Qual Magar? Do Magar. Magar? Aquele amigo meu lá de Sergipe. Que Não conheço ele. Quem é o Claro, Magar? o Carlos Magalhães. Ah, o cara... Não o foi não. Magar, não foi não? Não, não foi não. A história foi a seguinte. O Gilmar Ferreira era nosso gerente, você lembra disso? Sim, claro. Aliás... Querido amigo. Você me escondeu o nome dele e você já sabia que era ele. Eu te perguntei assim um dia, é o Gilmar que vem para a Rádio Globo? Não sei. Sempre em cima do muro, não sei, já sabia. Mas falei ele é assim teu nesse amigo. tom, não Ele falei ligou nesse pra tom. Ele ligou para você para te pedir orientação da Rádio Globo? Não ligou pediu. sim. Não conhecia. Ele me falou. Eu não ele conhecia. Que nós conhecíamos o quê? Aí, Edson, foi o seguinte. Eu entrei na cabine e, no Enquanto a Bola Não Rola, que você estava ouvindo, o Gilmar contestou uma opinião minha e você disse que eu pipoquei para ele. Eu não pipoquei porra nenhuma para ele. É mesmo? Você quis ficar me provocando. E eu estava num dia de mau humor. Você sabe que quando eu estou de mau humor é difícil me aturar. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos? Pô, obrigado, pô. E aí eu falei assim, é um babaca mesmo. A opinião dele é uma opinião de merda. Eu não falei mal do Gilmar como pessoa, foi a opinião dele. Não, porque ele é uma belíssima figura. O Gilmar é uma pessoa Há legal. controvérsias? Não. Olha, eu me dou com ele muito bem. Eu me dou também, eu me dou com ele. Eu não vejo vendo? ele há Você muito tempo. Ele já refrescou, foi o então. melhor gerente que nós tivemos. Sem ser brilhante. Ele foi o melhor. Porque o resto, meu amigo... Os gestores, lá em cima... Os gestores, que você lá chamava... em cima, Como era que então- você chamava os gestores? Aqui na Rádio Globo são gestores com J. É como eu chamava meu Deus os gestores da Rádio Globo. Pô, tá bom pra cacete hoje, hein? Acho que é o melhor, né, Rodrigo? É porque esse homem aí, vou te contar, cara, ele fica o tempo todo me enchendo o saco. Olha, já eu vou chamar o Carlos Alberto do Catete, torcedor do Vasco, e vou chamar o Paulino também. Os dois vão fazer perguntas. Você não quer não, Paulino? Você tem medo de câmera? Não, É discreto. não, ele vai Então tá fazer, bom, ele respeito vai fazer você. uma pergunta para você. Não, pra você, que pra mim, Paulinho, cara. Paulinho, você vai fazer uma Não, pergunta. é Paulino. Paulino, você vai fazer uma pergunta pro Felipe, sabe qual é? Quando é que você vai pagar o Uber do Edson? Boa pergunta. Ele não é Uber, não, sabia? Ah, não. Não, ele Uber. é amarelo. Ah, Graças a Deus. entendi. Então, Edson, eu aí entrei na cabine e você começou a me encher o saco. É mesmo, Felipe? Aí eu sentei, tinha um repórter que estava falando lá de baixo com a gente, eu não vou lembrar o repórter de novo, era um jogo do Vasco. E ele passando as escalações para nós, dos dois times. Era um jogo do Brasileiro, era Vasco com um time de fora.
a gente anotando e você me enchendo o saco. A gente anotando e você me enchendo o Eu saco. não faço isso, Tava encher assim. o saco. Pô, você pipocou pro Gilmar Ferreira, me provocando. Você pipocou. Porra, eu não aguentei, Edson. Você estava enchendo tanto meu saco que eu levantei. Pergunta ao João. O João, operador gordo. Opa! O Jô... Não, gordo porque ele é gordo, não é preconceito, não. Ele é gordo mesmo. João Carlos. João Carlos. Ele é vivo ainda, Edson? Não sei, Eu soube Felipe. que ele estava muito mal de saúde, sabia? É verdade. Falando Pô, sério agora. Pelo amor de Deus. Filho do Joãozinho. Sim, Filho do Joãozinho... Que foi o operador antigo da Rádio da Globo. Central Técnica. É. E você ficou me enchendo a paciência. O João ficou com medo de eu te dar uma porrada, sabia? Que isso? Eu não ia fazer isso. Nunca fiz isso com ninguém. Ainda mais com você. E não faça nunca. Senão levo de volta. Senão vai ter problema. Aí, porra, não enche meu saco, porra. Mentira, não pipoquei porra nenhuma. Eu sei que foi uma transmissão tensa. E você, pra me sacanear, me chamou pouco. Você é foda, porra. Eu vou chamar menos ele. Não fiz isso. Não fez, fiz. não. Tô de sacanagem. Não fiz. Quando abriu o microfone, eu sou assim também, Edson. Abre o microfone, quem eu não gosto é o melhor do mundo. Eu sou assim, você sabe que eu sou assim. Claro. Então, ele, Gilmar, foi o melhor gerente que nós tivemos, talvez o único, bom, que ocupou aquele lugar. Bom não, médio. A nota vai cair mais ainda, não tá bom por aí. Porque os de cima, meu amigo, se juntar no liquidificador, o liquidificador dá defeito. Você não vai confirmar, mas eu tenho certeza que você concorda. Felipe, Bom, vamos mudar de assunto. Pauta, o que é que diz a pauta? Isso eu vou agora? falar no geral, pode. Vamos falar um pouquinho de futebol? Vamos. Pô, eu adoraria falar de futebol, mas, pô... Não, antes eu vou falar de Fórmula 1, posso? Qual foi o grande prêmio fora do Brasil que mais te emocionou? Cara, o Felipe, uma vez eu fiz um grande prêmio onde morreu o Tom Price. O Tom Price morreu, você estava lá? Na África do Sul, no autódromo de Kyalami, em Joanesburgo. E eu estava lá. E o negócio que me emocionou, além do ato, que foi uma coisa realmente devastadora, entendeu? Quanto tempo temos ainda, Felipe? Tu é chato, hein, pô? 51. 51? Pô, já estamos no acréscimo, 51, pô. Não, mas são 51 minutos só de gravação? De forma nenhuma, pô. É? Você grava a tarde inteira comigo? Não, tranquilo, nenhum problema. Você não faz nada se a mesmo, sua pauta tiver... Hoje não tem jogo, né? Hoje não tem jogo, pois é. Entendeu? Mas então, me emocionou muito, porque além da morte dele em si, que aconteceu à frente das cabines de rádio, na grande reta de Kyalami... perto de você? Perto, na cara da gente. Olha só. Porque ele teve Você a cabeça... Você estava com quem lá? Henrique Cardão? Acho que eu estava com Celso Tiberê. Celso Tiberê. Não, estava com Raul Brunini. Raul Brunini, legal. Aí o Tom Price, ele entrou na reta e antes houve um acidente, entendeu? E alguns bombeiros correram com extintor na mão. E o Tom Price, eu acho que não entendeu a sinalização da bandeira. Na hora? Morreu na hora. Ele foi decapitado. Ele foi decapitado. Senhora, eu não lembro desse acidente. Foi decapitado por um extintor de incêndio. Você lembra o ano disso, Edson? Felipe, anos 70, década de alguma 70. Coisa 75, 76, okay, eu não lembro bem, mas 70, o Google vai dizer. O Google vai dizer. O Rodrigo já vai ver. Entendeu? Então o Tom Price, ele morreu decapitado. Vê aí, Paulino, morte de Tom Price. Na África do Sul. O ano, por favor. Então, ele morreu à frente das cabines de rádio, né, e televisão, e ele foi decapitado. Agora, o fato interessante... 77. Okay. Então, o fato interessante é que antes da corrida, os jornalistas todos tinham acesso à pista, né? Acesso lá ao paddock. Então você ia para lá Tem e água você não, entrava. Não, já bebi. Não? Já bebi. Fala. Aí a gente entrava lá no boxe
né? A gente entrava lá no boxe e todo mundo fazia entrevista. Aí você fazia entrevista com o brasileiro, acho que era o... Exclusiva, né? Fazia exclusivo. O cara sentado, o cara no cockpit, você sentado, o cara sentado lá, você chegava lá, o Passe, Como José era Carlos bom, né? Passe. Como era bom, né? José Carlos Passe e Emerson. Eram os esses brasileiros. os pilotos. Aí você chegava lá, o Passe, aí você pegava lá o gravadorzinho e Passe, vem cá para botar dentro da transmissão. E eles tinham boa vontade de falar? Muito boa Os vontade, dois, né? muito. Era uma O época... Emerson era uma figura ótima. Ótima. E o Passe né? também uma era. figura E o ótima. Passe era um doce de pessoa. E o Tom Price era um cara que era muito querido pela imprensa internacional. Sim. Porque ele era um cara engraçado, Simpático. era um cara simpático, dava entrevista facilmente e tudo mais, entendeu? E a gente viu o Tom Price lá. Aí, hey, Tom, você quer aquela coisa toda, você conversava com ele e subia para a cabine. Quando você foi na África do Sul, era o Mandela? Não, Você lembra? Não, Não. o Mandela, eu acho que estava preso, em 77, ele Tava estava preso. Era um regime lá de apartheid muito forte. muito complicado, muito forte. As pessoas, inclusive, E me diz uma recomendavam coisa. que você não saísse à rua depois de determinada hora. Entendeu? O que você sentiu? Você estava assistindo o Grande Prêmio de Imola? Você estava vendo na televisão quando o Senna morreu? Não lembro se eu estava assistindo. Tá, você não lembra. O que você sentiu intimamente quando o Senna morreu? Uma perda enorme, né, Felipe? Uma perda enorme, o susto, a perda. Você sempre gostou de Fórmula 1? Sim, sempre gostei de Fórmula 1. Eu fiz, eu acho que mais de 40 prêmios de Fórmula 1, entendeu? Tudo em loco. Porque tinha tudo em loco, porque a Rádio Globo fazia, fiz alguns pela TV Globo também, entendeu? Se hoje alguma emissora de rádio fizesse Fórmula 1, teria audiência? Teria audiência. Você tem certeza? Tem certeza, Felipe, absoluto. Felipe, hoje no rádio, que é o rádio único cresceu por meio, causa da internet. é o único meio de comunicação em que você oferece para o sujeito que está em movimento o serviço que ele precisa ouvir. Esse programa aqui é um programa de rádio na internet. Claro, é um programa de rádio na internet. Quantas pessoas tiram o vídeo e ouvem apenas o áudio do seu programa do Felipe Cardoso Sem Freio? Muita gente ouve apenas o áudio. Por quê? Porque hoje é possível. Você faz a separação... E vê a cara da gente. Faz a a cara separação, feia da gente. as nossas caras feias. As pessoas, então, ouvem apenas o seu programa, certamente vários e vários outros podcasts, apenas o áudio. Eles tiram o vídeo e veem o áudio. Sim. Então, hoje, o rádio ele voltou a ter uma audiência imensa, né? Não somente... E achavam que ia acabar, hein, Edson? Mas não vai acabar nunca. Eu fico louco com esse tipo de história, vários podcasts, e às vezes em faculdade, às vezes eu vou dar palestra, participar, essa coisa toda, aí sempre aparece alguém que pergunta, ô Edson, o rádio vai acabar? Aí eu falo, cara, como vai acabar? Sim, mas porque isso virou é a discurso, única. Edson, virou discurso. Principalmente pessoa de jornal, essa coisa televisão, toda, entendeu? Eles chupam todo mundo do rádio. Os caras da televisão, depois ficam dando porrada no rádio. Engraçado isso. Pois é, porque isso. o rádio, ele continua a prestar hoje o mesmo serviço que lá nos anos 20, quando ele foi fundado, quando ele começou a operar aqui no Brasil, né? Ele começou a fazer o quê? Um serviço em que você recebia porque você precisava. E o rádio, ele continua oferecendo a você aquilo que você rigorosamente precisa. Eu me lembro... Se você está dentro do carro, por exemplo, você ouve por quê? Porque você precisa saber do trânsito, Claro. você precisa saber das Pode notícias. ouvir no celular você também, pode ouvir também música. No celular, você está hoje no metrô, você está ouvindo isso com o seu fonezinho, Exatamente. entendeu? Então o negócio, o cara Você tem pergunta, toda a razão, o rádio você tem vai toda a acabar? razão. Claro que não vai acabar, porque é o único meio de comunicação, entendeu? Que atende as pessoas A que tudo, estão né? em movimento. Em movimento. E hoje você, por exemplo, você vai ver televisão, eu vejo muito pouco televisão, por quê? Porque televisão, ela te aluga muito. Ela disponibiliza muito o seu tempo. Você vai ver, por exemplo, um jogo de futebol, que é uma obrigação minha, sua e de quem gosta também, Sim. não só profissionalmente, mas de quem gosta, mas você vai ficar imobilizado ali, à frente do aparelho, no mínimo 1h30. E ouvindo um monte de comentarista ruim. Tem isso? Tem. Nossa Senhora! Tem certeza, Felipe? Ontem eu estava assistindo... Vou contar uma só. Ontem eu estava assistindo Cuiabá e Flamengo. Não vou dar nomes.
Um dos comentaristas... Esse é que é o problema, você não dá nome. Não, é porque eu gosto dele como pessoa. É? Não vou fazer Mas isso. era onde? No Premier? Olha, não começa não, que você está indo por dedução. Tá? Eu te conheço aonde você quer chegar. Estava 2-0 Cuiabá. Ele virou e falou assim... eu estou achando que o Cuiabá está sentando na vantagem. Sentando na vantagem? Já é ridículo esse termo. Isso é um perigo, o negócio de sentar na vantagem. Pois é. Eu não estou entendendo se for grande a vantagem, pois é. Aí ele disse assim, ele está sentando na vantagem. Pô, daqui a pouco o Flamengo faz um gol e o jogo complica. Eu queria dizer para esse senhor, porque ele é um senhor, que qualquer time que esteja ganhando do Flamengo de 2-0, do Flamengo atual, senta na vantagem. O Fluminense sentaria na vantagem, o Grêmio sentaria... Mas esse termo é horroroso. É horroroso. Ué, mas ele fala. Então você fala para ele, eu te digo fora do ar quem é. Não, eu te digo fora do ar. Eu te digo fora do ar quem é. Tá vendo? É por isso que eu falei que você pipocou naquele dia. Outro. Fluminense e Palmeiras. Sábado. Esse é muito meu amigo, mas... Desculpa, puta que pariu, porra. É? Puta que pariu 2 vezes. Se quiser, edita depois, tá, Rodrigo? Eu não gosto muito de palavrão, não, tá? Eu já percebi isso. Não, eu não gosto. Mas podcast tem isso também, infelizmente. Mas eu não gosto, não. Tô falando sério. É pra dar like? Falar palavrão, dá like? Eu quero que like se dane. Eu não dependo disso para viver. Com a graça de Deus, eu estou fazendo aqui porque eu gosto. Eu gosto de você, eu gosto dos meus convidados, eu gosto do estúdio, eu gosto das pessoas. É por isso que eu estou aqui. Estou ignorando o like. Hoje o cara xinga jogador para ter like, jornalista. Ô, Léo Jardim, você é uma merda, hein? Tem isso hoje. Jornalista que trabalhou com a gente na Rádio Globo. Você ouviu o que você ouve bem, é esse mesmo. Não. Você ouviu o que você ouve bem. Porra, Piton, como é que você perde esse gol, cacete? Que loucura. Isso é ridículo. É. Um cara que sempre disse que era jornalista. Hoje é essa porcaria aí que tá no ar. Aí, você vai ver a visualização, é 50 mil, é 60 mil. É. Isso é ridículo. Nós estamos ferrados com essa gente. Não, mas você falou então do comentarista do jogo do Fluminense. Do jogo Fluminense e Palmeiras. Não. Nosso amigo querido, ótimo caráter, por isso não vou falar o nome dele. É. O Palmeiras não merecia perder o primeiro tempo. O resultado normal era 1-1. No primeiro tempo. No primeiro tempo. Foi 1-0 Fluminense. No primeiro tempo, gol do Arias de pênalti. Isso. No segundo tempo, o Fluminense nitidamente equilibrou o jogo. Nitidamente. O Fluminense fez o segundo gol com o John Kennedy. Eu achei o contrário. Eu achei que o Fluminense... Você tá me sacaneando, porra. Não tô. Então você não entende porra nenhuma de futebol. Não. Felipe... Foi o contrário. Felipe, não, eu achei que o Fluminense você no tá primeiro falando tempo... isso pra me sacanear. Tô falando sério. No segundo tempo é que o Palmeiras, quando entrou o Ganso... Quando entrou o Ganso, foi que o Fluminense começou a perder o jogo. No início do segundo tempo. Começou a perder o domínio do jogo. Foi. Eu vi assim, Felipe. Eu disse o seguinte. Respeito você como grande comentarista que você é. Sou porra. Você é bom. Você lê muito bem o jogo. Olha, o primeiro tempo, eu acho que o Palmeiras foi bem superior. Até porque, Edson, Fluminense e Palmeiras estava com mais misto do que o Fluminense. Então, era obrigação do Fluminense tomar conta do jogo. E não foi isso que aconteceu. Aí houve o pênalti, que foi claro, o pênalti no John Kennedy. O Arias bateu e fez o gol. O Palmeiras perdeu muito gol no primeiro tempo. O Fábio é espetacular, né, Edson? É um goleiraço, né? E o Fluminense não estava com os zagueiros titulares. O Nino estava suspenso e o Felipe Melo, que ainda é o Felipe Melo... Essa história de dizer que ele falha, mas ele impõe respeito. Sim, ele é bom zagueiro. Sim. Essa história aí é muito... Os caras eu não estou falando isso porque eu estou nesse estúdio, não. É porque eu acho que o Felipe Melo é cliente daqui. Eu posso falar isso? Posso, né? O Felipe Melo é cliente do Geral Pode. Quero ver se vai botar para eu fazer com ele. Vou te cobrar, hein? Felipe Melo, o Rodrigo Mandarini me prometeu que eu vou fazer uma entrevista com você, hein? Eu gosto de você, até porque você tem o mesmo nome que eu.
Aí, Edson, vamos admitir que eu esteja certo no meu julgamento. No segundo tempo, o nosso amigo vira e diz assim: o Palmeiras está pressionando, mas o Fluminense é que acabou fazendo gol. Foi uma leitura completamente equivocada. Você não concorda, Carlinhos? O Paulino não viu o jogo, provavelmente o Fluminense... Esse foi o segundo. Melhor tempo do Fluminense foi o segundo, não foi o primeiro. Nos 10, 5 minutos finais. Pois é. Quer dizer, os caras, eu fico às vezes pensando, eles estão dormindo na hora do jogo? Porque foi uma opinião absurda. Eu digo, meu Deus, mas até o meu amigo, e não é ex-jogador não, tá? Não é ex-jogador. Meu Deus do céu, que coisa. Mas é um festival de absurdos. Eu vejo o jogo no mudo, Edson. Só não vejo no mudo com 2 narradores, Milton Leite e Jader Rocha. Se bem que o Jader Rocha me irritou ontem, no Cuiabá e Flamengo. Ele me irritou. Porra, eu não sou entrevistado, não, é você. Não, mas ele deixou você irritado? Deixou. Você não traz ele aqui um dia? Eu vou trazer, eu adoro. Traz. Pô, o Grupo gente Globo não finíssima. libera. Ainda mais pra mim. Pô, só dou pancada, Que pô. isso? Só dou Que pancada isso? neles. Que E não é por inveja, não. Não é por ressentimento, não. É porque tá ruim mesmo. É só por isso. Tá ruim mesmo. Aí eu disse assim, meu Deus, quase que eu falei o nome dele. Quase que eu falei o nome dele sem querer. Você já... Esse é o querido irmão. Esse é o querido irmão. Irmãozíssimo. É verdade. Adoro ele também. Mas puta que pariu, cara. Falei, meu Deus do céu. É mesmo. Ele faz uma cara feia quando tá comentando o Mundial de Feminino às 4 da manhã. Porra! Porque acordou às 2. Ele deve Acordou pensar às assim, o 2. que eu tô fazendo aqui, pô? Acordou às 2. Ele hoje comentou Austrália e Dinamarca. Ah, é? Ele comentou ao lado do Paulo Nunes. Paulo Nunes! Vou contar uma dele. O Sabiá, o apelido dele é Sabiá. Boníssima. Muito. Mas fala um monte de besteira. É Ele disse mesmo? assim, qual foi a dele última? Meu Deus, foi no jogo do Fluminense que ele falou um negócio... Mas ele é engraçado. Ele é engraçado nas horas vagas e é ruim em outras horas. Nas horas cheias. Nas horas cheias. Ele disse assim, meu Deus, qual foi aqui? Eu acho que eu comentei com você, Carlinhos, uma do Paulo Nunes. Felipe, mas a galera gosta dele. Eu já vi muita gente enchendo a bola do Paulo Nunes. Não é sinônimo que ele é bom. Não, isso na verdade não é. Não é sinônimo. Na verdade não é. A gente tem que saber diferenciar quem conhece a análise das pessoas e quem faz a análise das pessoas por conveniência própria. A gente tem que saber separar isso. E isso não acontece, infelizmente. Eu sei que a sua porcentagem de pessoas que te admiram é muito maior do que as que não admiram. Não é verdade. Você está sendo bondoso comigo. Você sabe que é verdade. Mas existem os que não admiram. Claro. E a gente tem que respeitar. Claro. Tá? Eu é que sou unânime. Brincadeira. É verdade. Pelo contrário, muita gente não gosta de mim. Edson, vamos continuar. Vamos voltar para o futebol, então, agora. Tá na hora. Já falamos de Fórmula 1, tá? Pô, 67, hein? Quantos minutos faltamos ainda? O 1000º gol do Pelé, você estava no gramado? Não, Vasco e Santos? 1000º gol do Pelé, eu estava ainda na Rádio Gazeta de Alagoas. Ainda? Você não tinha vindo para o Rio foi ainda? Em 69, o gol do Pelé. Eu estava na Rádio Gazeta. Olha. Ouvi a narração de Valdir Amaral, que fez a mais brilhante narração entre rádio e televisão do 1000º gol do Pelé. TV? Pô, até hoje a TV Globo, quando coloca o gol do Pelé, homenagem do 1000º gol do Pelé, algum evento comemorativo que tem que resgatar o 1000º gol do Pelé, a narração é do Valdir Amaral. A narração do Valdir Amaral. Entendeu? Por quê? Porque o Valdir Amaral, ele foi o maior narrador que eu conheci, porque ele era extremamente preparado. O Valdir Amaral era extremamente preparado. Vocês podem botar esse? Vamos lá, Edson, continua. Pode Edita continuar. depois esse. Não é edita, não. É porque ele perguntou para você falar teu gol inesquecível na carreira, nós vamos botar o seu gol inesquecível. Você autoriza? Qual foi meu gol inesquecível? Eu vou perguntar, porra. Não Qual teve? foi? Não, me fala, porque eu tenho que... Então... Pô, são vários, então. Então. Não.
Então você vai citar um. Vamos lá, Edson, Valdir. Então, o Valdir Amaral, para mim, foi o narrador... Se você não sabe, imagina eu, então eu não sei. Foi o narrador mais completo que eu já ouvi. Porque o Valdir Amaral, ele descrevia o jogo lance a lance. Mas ele perdia muito gol, né, Edson? Felipe, todo mundo perde gol. Mas ele perdia mais do que os outros. Todo mundo perde gol. Eu adorava ele também. Entendeu? Nunca trabalhei com ele. Porque o Valdir Amaral, ele fazia uma narração que eu acho que é a mais correta, entendeu? E quem aprendeu com o Valdir Amaral faz assim. Você vê a narração do Zé Carlos Araújo, é uma narração quadro a quadro. Não há a menor dúvida. Aquilo ali é quadro a quadro. Eu aprendi com o Valdir também a fazer a narração quadro a quadro. Você tem que detalhar. Vamos lá, De Edson, novo, continua. você tem que detalhar, você tem Porra, que... você parece que não sabe o que é rádio, pô. Não tem que parar, não, pô. Vai. É para te sacanear. Eu sei. Só para tirar onda. Mas então Felipe, a narração de futebol... Você pode, mas você provoca demais também. A narração de futebol, entendeu? Pela televisão, ela já vem com o quadro pronto. E você tem só que identificar quem está dentro daquele quadro. Perfeito. E a narração pelo rádio, você tem que fazer quadro a quadro, identificando, posicionar a bola, falar o detalhamento, se é de pé direito, pé esquerdo, aquela onde coisa a bola toda. tá. E, obviamente, onde a bola está. Por quê? Porque você está prestando um serviço ao cara que está ouvindo. Entre a linha Entendeu? lateral do campo e a da área perigosa, Tudo que era do isso. Jorge Cury, era sensacional, né? Identificava muito bem, entendeu? Identificava muito bem. Ô, Então, Edson, você trabalhou na Rádio Tupi, né? trabalhei na Rádio Tupi durante 3 anos lá. Conta essa experiência. Não, eu trabalhei na Rádio Tupi durante 3 anos porque eu saí da Rádio Globo depois de 13 anos, quando eu vim de Mas Maceió. peraí, só um instante. Você não foi para Tupi depois da JB, não? Não, depois da JB. Ah, sim. Tá vendo? Então, eu saí da Rádio Globo em 1985. E foi para JB. Aí fui para a Rádio JB, fiquei lá até 86, Com apenas Valdir um Amaral. ano. Porra, era uma super equipe. Era. Valdir Amaral, João Saldanha, César Riso, Loureiro Neto, Sidney Amaral, que também era um excelente repórter. Excelente. Ayrton Rebelo, Ayrton Rebelo. César Riso, entendeu? Tinha 2 Vitorino. César Riso, você já tinha citado. Tinha 2. Não, porque merece o reforço. Merece, ele era uma figura humana extraordinária. E um belíssimo Saudoso César narrador. Riso. Também. Trabalhei muito com ele. Entendeu? O Vitorino Vieira. Grande vascaíno. Entendeu? Era um timaço, E eu e o Valdir, a gente dividia, fazia cada tempo. Era fazia. Loureiro e Sidney, os repórteres titulares. Isso. Né? Aí tinha também um outro repórter, o Carlinhos, entendeu? O Carlos, esqueci o nome dele, uma figura maravilhosa. Tinha Luiz Oliveira? Você lembra desse? Não lembro. Bom, não lembro. Tudo bem. Aí saiu da JB, aí você fiquei foi na pra Tupi. Jornal do Brasil durante um ano. Aí depois acabou a equipe da Rádio Jornal do Brasil. Acabou por quê, Edson? Acabou porque eles não tinham condição de fazer a Copa do Mundo. Quando eles receberam o pacote... Ano era? O pacote... Esse ano era, você ano lembra? 85. 85. E a Copa do Mundo era de 86 a Copa no do México. México em 86. Aí quando eles receberam as informações lá da OT, a organização que fazia Acharam a muito venda... caro. A venda dos direitos da Copa do Mundo. Aí, quando eles viram aquilo, $500 mil, alguma coisa assim, e mais 500 mil com despesas de equipe, deslocamentos e tudo mais, aí o pessoal ficou espantado, falou, porra, a gente não vai ter dinheiro. E naquela época, o Grupo JB já estava passando por um problema financeiro muito grave. O jornal já estava... com problemas muito graves, entendeu? Segue. Você vai ver o que é pochete isso? Não. Ou é... Não, pochete bota na cintura. Não vem com essa conversa fiada, não. Obrigado, Rodrigo. Como é? O Jair Pereira usava? Capanga? Não. É capanga? Isso não é capanga, não. Não é capanga, não. Entendeu? Então, a Rádio Jornal do Brasil, ela descontinuou o esporte dela. Sim. Aí a Rádio Tupi convidou algumas pessoas para lá. Eu, João Saldanha, o Sérgio Noronha saiu da Rádio Globo, foi trabalhar lá,
na Rádio Tupi. Eu lembro. E fizemos lá uma equipe também maravilhosa, que inclusive apertou a audiência da Kleber Rádio tava Globo. lá? O Kleber estava lá. Kleber o Loureiro é meu foi para ídolo lá. da reportagem, Entendeu? Edson. É o meu Kleber ídolo foi da para lá, reportagem. Loureiro foi para lá também. Pô, você não o tem César prestígio, ele Rizzo. estava em Paris, podia estar fazendo com a gente hoje. Você não tem prestígio nenhum com ele. Pô, mas é isso. Então, aí fui para a Rádio Tupi, Quanto fiquei tempo 3 você ficou anos na na Tupi? Rádio Tupi. 3 anos. Fiquei 3 anos na Rádio Tupi Eu e lembro. depois voltei para a Rádio Globo com o Eu Zé me Carlos lembro Araújo. com que já. música. É Eu isso. estou voltando para casa, do Lulu Santos. Isso eu lembro. Quando você e Noronha voltaram. É isso aí. Eu e Noronha. Pedro Costa, coordenador, era da Rádio Globo. É. Ele fez uma chamada. Estou voltando para casa do Lulu Santos. Ah, é? Viu como eu lembro? É. Que memória, que Você era puta fã, memória. você era fã mesmo do Noronha. Eu adorava ele, mas não era fã, não. Não é? Não era, não. Muito mal-humorado no ar. Que Deus o tenha. Grande profissional, mas... Felipe, mas Fã olha, do Noronha não era, não. ele foi um dos grandes comentaristas do rádio e da televisão. Discordo de você. Eu acho que Nessa foi. eu discordo. Eu Desculpa, acho que eu foi. discordo. Respeitosamente, eu discordo. Eu tenho o Noronha e o Saldanha, e Enxergava obviamente pouco você o jogo, também, hein? e você Enxergava também. pouco. Eu não. Como Que os eu? três Tá me maiores comparando com o João Saldanha? Ah, não os três ferra. maiores Para de me sacanear, comentaristas, você, Saldanha e Noronha. Eu vou encerrar falando essa sério. entrevista. Vai hein, encerrar. pô. Tá na hora, Eu não tô aqui para ser sacaneado, hein, pô. Ah, meu Deus do Edson, céu. então foi legal a Tupi. Aí você voltou para a Rádio Globo Aí voltei para a junto Rádio com o Globo. Noronha. Isso, junto com o Até Noronha. hoje, né? É, Há até quantos hoje. anos? Não, eu voltei para lá em 89. Olha só. 89. 89 foi o ano que 89. nós fomos para Tupi. Que houve aquela reformulação do rádio. isso Penido aí. foi para Tupi, eu fui com ele. É isso aí. Olha. É isso aí. Aí o Zé Carlos aquela Araújo época, me chamou a para concorrência vir. era braba. Era braba, as duas. Era porque a Rádio Tupi, na época lá, com o timaço Alcei. que a gente tinha, eu, o Dolcei, o Noronha, o Kleber depois voltou para a Rádio Globo, o Loureiro, o César Rizzo, uma série de pessoas, a gente conseguiu apertar bem a audiência em cima da Rádio Globo. E deixa eu te entendeu? falar, esse aperto de audiência, ele continuou quando a gente foi. Eu vou te explicar por quê. A Rádio Tupi, ela começou a fazer um programa noturno com 2 horas de duração. Na Rádio Globo era 1 hora só. Nós começamos a fazer o programa de 10 à meia-noite. Giro esportivo. Que eu que dei o nome. Foi você? Eu que dei o nome. Sério, eu é? antes de voltar É o nome para a até Rádio hoje Globo, do programa. Eu antes de voltar para a Rádio Globo, Ah. eu já tinha idealizado esse programa que era para coisa, eu não sabia disso. que era para combater o panorama esportivo. Sim. Aí aconteceu que o Zé Carlos Araújo me convidou para voltar para a Rádio Globo. Aí você Aí abandonou. aí eu voltei e abandonei. Aí, quando eu voltei para a Rádio Globo, aí o Penido foi para a Rádio Tupi. Eu fui com ele. Aí eu falei, inclusive, com o Penido, liguei para ele e falei, Penido, tem um nome de um programa aí que eu já tinha bolado, aproveita, porque acho que é um nome legal. Aí passei. Mais uma que eu soube desse rapaz. Aí eu falei, olha, o programa é o Giro Foi Esportivo. você, né? Ah, tá. Entendeu? Entendi. Você não gostou do nome? Adorei. Ah, bom, pô. Não Pelo é amor de isso que eu Deus. quis dizer. Bom, mas deixa pra lá. É? Deixa, Aí, o que que aconteceu? Não, porque diz que foi ele. Aí, o que que aconteceu? Ele disse que foi ele. É foi ele mesmo? porra nenhuma, então, né? É. Outra, né? Aí, tudo Outra? bem. Outra, né? Não, Porque outra. tem mais? Porra, tem uns 50, pô. É mesmo? Bom, vamos lá. Você vai falar. fica provocando, Você vai né? falar no podcast de quinta-feira? Não, isso não. Então não vai ter graça. Não vai ter graça? Não, então não vou nem ouvir. Você não vai ouvir porque você é maluco. Você vai ouvir sim, que você vai ver porque eu saí da Rádio Globo. Ah, eu vou é? contar com detalhes. Um monte de mentira que me contaram antes de eu sair. Que isso? Um monte de mentira. Não, conta uma, mentirosa. conta uma só. Não, agora não. Hoje você entrevistado é você. Ah. Aí, Edson, a Rádio Tupi puxou o programa para 2 horas de duração, 10 à meia-noite. É. E a Rádio Globo, que tinha um panorama esportivo de 11 à meia-noite, puxou para as 10 também. Entendi. Acho que você lembra disso. Lembro? E o giro esportivo, ele
tinha um estilo diferente do Panorama. Era o Heraldo Leite que apresentava, um puta de um apresentador de programa. Eu me inspirei muito nele para apresentar programa, sem dúvida nenhuma. Eu era o coordenador do programa. Eu e o Duarte, Antônio Carlos Duarte. O Giro Esportivo tinha uma linha totalmente jornalística. Por isso é que ele fazia sucesso. Exemplo, o Vasco vendeu o fulano para o São Paulo. A gente não ia ouvir o Vasco, a gente ia ouvir o presidente do São Paulo. Era essa a linha do programa. Não tinha negócio de essas babaquices que fazem. Não, tem que ser tudo regional. Sabe, tem que fazer tudo local. Não vai ouvir o presidente de fora porque não tem audiência. Eu acho isso uma idiotice do tamanho do Brasil. Sempre achei. Uma chatice. Porra, muito obrigado. Foi você. Essa foi. Isso é uma chatice. Foi o Edson Mauro que diz, porra, Bordão, Felipe. bordão, uma Agora, chatice. eu morria de rir quando você estava narrando um jogo na Rádio Globo e eu era da Central da Bola e era um jogo, um clássico do futebol brasileiro. Exemplo, pô, Flamengo e Palmeiras. Aí te passavam, ou eu te passava, ou o que estava abrindo passava. É aquele, às vezes era aquele do choque. Nossa Senhora. Quem é o do choque? Você sabe quem é. Aí, você sabe quem é. Minha mãe do céu. Aí na hora que você passava, vocês ali, comunicando. Eu acho que você não dava boa tarde, porque é muito feio dar boa tarde no ar. Eu nunca gostei. Só quando o entrevistado está ao vivo. Aí você fala boa tarde por uma questão até de educação. Um clássico do futebol brasileiro. Aí no intervalo, quando eu fui passar de volta, porque intervalo era eu que fazia. Vamos para o segundo tempo de Flamengo e Palmeiras. Um clássico! Você entrava rindo, lembra disso? É verdade. Era legal, né? Era descontraído. É. Então, a sua volta à Rádio Globo, você está até hoje. Sim. Ou seja, Bom, você espero viu... que esteja, depois desse podcast aqui. Pô, você não falou nada, pô. Eu que falei. Ou seja, você acompanhou as transformações todas, que a Rádio Globo mudou muito, né? É verdade. Mudou muito. Não vamos entrar nesse assunto, não, porque mudou para pior. E você sabe que... Ô, Felipe, mas olha, apesar de você... Dessa sua visão, você, não sei se você sabe, mas sei. a Rádio Globo está liderando a audiência. Eu sei disso. Nós somos líderes de audiência. O meu irmão Hugo Lago me falou isso. Ultrapassamos a Rádio Tupi depois de mais de 10 anos. A Rádio Globo, ela ficou durante 10 anos... A gente perdia da Rádio Tupi, perdia da Rádio Tupi, entendeu? E a gente foi fazendo uma reconstrução. Algumas pessoas lá entenderam que hoje a linguagem, ela mudou. A proposta, algumas... Entenderam? Não. Pessoas de cima? Não, eu estou dizendo a você, não entendem porra nenhuma de rádio. Que é isso, calma. Algumas pessoas da equipe. Da equipe. Algumas pessoas da equipe entenderam que hoje a linguagem mudou, a abordagem... Hugo Lago está te mandando um grande abraço. Opa, Hugão. Tá ao vivo? Esse programa está ao vivo? Não. Mas como é que ele sabe? Você Porque mandou... ele sabe que você está aqui agora. Eu sou fofoqueiro, pô. É mesmo, é? Ô, Edson, ele narra bem o Hugo, hein? Sim, o Hugo é maravilhoso. Muito bom, né? O Hugo é ótimo. E aí, Edson, Maravilhoso. continua. Não, me perdi, você me atropelou. Pô, eu fui mandar um abraço do Hugo, pô. Mas a gente estava falando de quê mesmo? Equipe nova. Equipe sim. nova. Aí algumas pessoas da equipe entenderam que hoje a linguagem mudou. A linguagem mudou, a abordagem mudou, o formato de transmissão O que você quer dizer mudou. Com a linguagem mudou? A linguagem mudou. Não me venha com o último terço do campo, né? Isso aí é uma coisa horrorosa. Então tá bom. Isso é uma coisa horrorosa. Ótimo. Isso é uma coisa horrorosa. Nossa Senhora. Há uma terminologia hoje que mesmo que você utilize mesmo que você utilize, você tem que explicar o que é. Você tem que explicar. Entendeu? Exatamente. Tem que explicar. E algumas pessoas entenderam que as coisas mudaram. As coisas mudaram. A gente começou a botar no ar um clima de mais leveza, entendeu? Com um pouco mais de humor.
Esse humor que a gente está fazendo aqui, e é um prazer muito grande estar aqui com você. O prazer é porque meu, era pô. isso que a gente já fazia lá atrás na Rádio Globo, Em quando a gente outros fazia termos, é verdade. as transmissões, eu e você, a gente fazia, obviamente, cumprindo a nossa obrigação, que é, primeiro, antes de tudo, informar. Informar aquilo que a gente está vendo, eu narrando, você comentando, o Ponta dando informações, Isso. complementando e tudo mais, mas, acima de tudo, a gente se divertindo. Sem dúvida. Eu não sei... A nossa transmissão era muito Eu não sei descontraída. fazer, sei fazer uma transmissão sem que eu não me divirta. Depende do comentário. Tem uns que você não consegue. Eu tenho que me divertir. Eu Ô, Edson, preciso ter leveza no negócio. São 83 minutos. Está chegando no final, hein, Edson? 83 minutos, é verdade. É um jogo de futebol, a entrevista. 90 minutos. Não é rígido, mas é... Tem VAR? Que aí o VAR leva 5 minutos mais, né? Você gosta do VAR? Felipe, adoro o VAR. Eu acho que o VAR, ele Mas corrigiu... demora muito? Demora, Demora, né? Ele corrigiu Às vezes uma não é série de bom injustiças. demorar para não né? errar? Não, mas demorar daquele jeito não é possível, né, cara? Eu acho que as pessoas deveriam estar Por que treinadas. demora, na tua eu não opinião? sei, Felipe. Sei lá, o que é que o cara está fazendo lá dentro da cabine do VAR, não sei. Você sabe? Ué, alguns áudios são divulgados. Quais? De alguns jogos. Qual, por exemplo? Nunca Ué. ouvi nenhum Então jogo você da vai te cabine do VAR. contar, hein? Pô. A CBF já disponibilizou vários. Nunca? Que nunca? A CBF Edson, disponibilizou eu já ouvi vários, Edson. da cabine do VAR? Você não tem ideia da Não. gritaria E o que é. que acontece lá? Vai. Olha que eu tô parando aqui. Eu tô parando aqui. Ah, não, isso eu já ouvi. Então, isso é eu já isso, ouvi. é isso. Não, eu pensei que era em relação às decisões. As decisões também. As decisões. Eles falam no final. Quando o árbitro vai mudar a decisão, ele fala assim: então tá, penal e cartão amarelo. Ou então, penal e vou dar o segundo amarelo, vou dar vermelho. Eles falam um pro outro. Aí Isso o já juiz. saiu. Sim, isso eu já ouvi. Não, mas aí a decisão final do árbitro de campo, após a orientação do VAR. Né? É uma zona. É uma zona. Sabe quando não é zona? Quando é a Edna apitando. Eu já reparei. Não, mas a Edna é excelente. Excelente, mas eles respeitam mais porque é mulher. Entendeu? Mas, olha, mas eu acho que o nível de arbitragem dela é muito bom, Felipe. Você vê que o jogo ela com já ela... fez arbitragens péssimas. O jogo com ela, Flamengo a e bola, Botafogo a bola do turno corre, foi um horror, hein? A bola com a Edna apitando, ela corre mais do que com um Daronco. Ela tá no Mundial esses outros Feminino, caras. muita chance de fazer a final, inclusive, a Edna Alves Batista. E a assistente dela, a Neuza Bach, é a melhor do Brasil, na minha opinião. É melhor do que qualquer outro do A sexo Edna é masculino. excelente. A Edna talvez seja hoje a melhor árbitra do Brasil, entre Não, homens isso e não. mulheres. Entre homens e mulheres? Sim. Quem é que você... Rafael Claus disparado. O Wilton Claus. Sampaio. Sim. Sabe o que acontece, Edson? Não, você entende muito de arbitragem. Eu Você... entendo, não. Eu sei o que é arbitragem. É mais ainda. Pô, mas eu precisava cagar na minha cabeça assim também, Felipe. Porra. Eu entendo mais de arbitragem do que de bola. Porra. Entendo. Porra. Rafael Dessa eu vou Claus, embora. Rafael Claus e o Wilton Sampaio são disparados os melhores árbitros do Brasil. Tanto que foram à Copa do Mundo, Edson. É. A Edna, ela está entre as 5 melhores do mundo entre as mulheres, sem dúvida nenhuma. A melhor é a francesa, é a Frappart, que foi à Copa Masculina no Catar. Apitou até um jogo na Copa Masculina, foi a primeira vez que uma árbitra mulher apitou um jogo de homem em Copa do Mundo. E foi bem? Muito bem. Olha aí. Alemanha e Costa Rica foi o jogo isso dela. da Edna que eu estou falando, Olha como Felipe. eu conheço a arbitragem, eu lembro até o jogo, hein? Felipe, você 4-2 Alemanha. Felipe, você tem que tirar hoje, entendeu? Esse rótulo de que ou é homem ou é mulher apitando. Só que... Não, É a mas mesma peraí, coisa que eu vai já acontecer tirei com o as rótulo. narradoras. É aquele assunto É que a um gente pouco vai voltar, diferente. vai daqui a pouco Edna já mudar está num tudo. estágio como árbitra muito mais acentuado do que as narradoras de TV. A Edna já faz arbitragem há 20 anos. Não tem tudo isso. Tem? Ué, e divisão de base? E o Campeonato Brasileiro Feminino? Ela vinha... Você está pensando na Edna só apitando o jogo de homem. Eu estou pensando a carreira dela, Ah, bom, na carreira... ok?
Na carreira é provável. Ela é provável. fez um jogo Flamengo e Botafogo no turno, 3-2 Botafogo, que ela foi péssima. Mas foi péssima. Eu fui até o programa do Boccagi, na TV Brasil, Sim. nosso amigo Sérgio de Boccagi, Sim. e eu fui nesse dia. E ele pediu para eu analisar a arbitragem da Edna. Eu, ironicamente, que eu sou muito irônico, você sabe disso, eu falei assim, eu posso criticar a arbitragem da Edna? Aí o Boccagi olhou para mim, isso no ar. Aí o Boccagi falou assim, ué, não estou entendendo. Não, porque agora tem que pedir autorização para criticar a mulher. Agora tem que pedir autorização. Ana Thaís Matos é excelente comentarista, cresceu demais. Mas tem outros que são ruins, porra. Por que eu tenho que achar que todas as mulheres são boas comentaristas? Existe uma lei para isso agora? Não, mas nós estamos falando de arbitragem. Não, eu estou falando da Edna. Sim. A gente volta. Então, Rafael Claus e Hilton Sampaio, para mim, até pela experiência, são os melhores do Brasil. É. O quadro do Rio é péssimo. No Rio hoje não tem nenhum juiz qualificado? Bruno Arleu, mais ou menos. É mesmo? É o melhor. Mas sabe o que é? Mas muito distante do Klaus e do Wilton? É Rio-Pequim. Que é isso? Rio-Pequim. É mesmo, Felipe? São Paulo-Tóquio. Que é isso? É muito longe, mas é muito longe. Non-stop ou parando? O que é non-stop? O voo direto, o voo direto. Não, com escala. Com escala. É escala, mesmo, é. Felipe. Ó, nós temos que encerrar, senão eu vou ficar aqui a tarde toda com você. É. A gente não está tomando café, não. É. Então. Ô, Edson, quando sair daqui, você toma um café comigo aqui em frente, na padaria? Curto, claro. Eu, você, o Carlinhos e o Paulinho. Claro. Você toma? Claro. Então tá bom. Carlinhos, vem fazer tua pergunta pro Edson, senão eu esqueço. Não quer fazer, não? Ele faz de lá, Eu de lá, a posso gente fazer? ouve. Muito simples, deixa eu falar. Fala nesse Primeiro é um microfone aqui. prazer. Fala nesse microfone aqui. Primeiro é um prazer. Mas, Felipe, nem uma cadeira, pô, cara. Não Vamos precisa, fazer- mas não aí a precisa, culpa ele não é é muito minha. rápido, ele é muito rápido, não precisa não. Primeiro é um Carlos prazer Alberto conhecê-lo. do Catete Vascaíno. Primeiro é um prazer muito grande Prazer conhecê-lo meu, prazer pessoalmente, meu. tá? Obrigado. Ele me acompanha há décadas no rádio. Pô, olha lá É, você. nós estamos do mesmo toque. Então eu gostaria de saber, que é uma pergunta muito simples que todo mundo faz, principalmente você, que tem décadas de rádio, sempre acontece coisas pitorescas, engraçadas, e que pega a Não vai te gente. responder. E que, Vai não, enrolar, não sei, vai entrar naquela de Vai não sei. enrolar. É, Que não sei. que pega a gente, sim, de calça arriada no jargão popular, de calça arriada. O que cita um caso pitoresco desse no ar. No caso gafe, pitoresco no ar. Uma né? gafe no ar. Pode ser sua, pode ser de qualquer um. Não, gafe tem tantas que a Isso, gente eu ia falar. mete, né? Muito obrigado, Tem muitas. tudo de Pô, bom. prazer, Obrigado, prazer, Carlinhos. Mas tem tanta gafe, o Felipe, Carlinhos, mas eu acho que o pior negócio que me aconteceu foi uma vez em La Plata. Argentina. La Plata, na Argentina, um jogo do Flamengo pela Libertadores da América contra os Estudiantes. E, Qual era e a não rádio? havia, Globo? Rádio Globo, e não havia. Eu e o Elcio Venâncio. Nossa E não Senhora. havia, Que e não repórter, havia cabine para a Rádio Globo, aquela cabine coberta, coisa e tal, um frio desgraçado. E eu fui transmitir no meio da galera. Foi transmitir no meio da galera. Então, com essa transmissão no meio da torcida, a gente... o Elcio Venâncio foi pro gramado, tá? E ficamos nós no meio da torcida Estádio do argentina. Estudiantes? No estádio do Estudiantes, o estádio antigo. Eles hoje têm um Antigo. estádio novo. Isso, mas moderno, eles têm tinham um estádio que era meio acanhado, coisa e tal, e tinha umas cabines, um número X de cabines, e de repente não tinha cabine para a Rádio Globo. Aí o operador era um operador argentino, que a Rádio Globo contratou o serviço lá de uma rádio Rivadavia de lá, alguma coisa Rivadavia, assim. O cara foi Mitre, com a né? gente. Aí o cara chegou, aí falou: não, Edson, você vai ter que transmitir aqui. Aí botou lá. No meio da torcida? No meio da torcida, assim, Nossa uns 3 ou 4 degraus abaixo da cabine, mas já era no meio da galera. No meio da galera. E eu falei, porra, e agora? Como é que eu faço? Um frio desgraçado. gol do Flamengo, com aquele como é que ia ser? Aí no gol do Flamengo, na hora do gol teve do gol do Flamengo, Flamengo. teve gol do Flamengo.
Era um Flamengo bom daquele lá que fazia Sei. gol na casa do adversário e coisa e tal. E na hora eu tô lá com aquele capotão, aí eu tô... Frio danado. Não, e falando baixinho, falando no falsete, o famoso falsete, né? O falsete é aquele negócio do cara falar baixo e fazer a voz rentabilizar. Isso. Você falando, bola pela direita, a bola pela ponta. porque rádio Lá não vai precisa Felipe, gritar, né? lá vem Felipe, ataca pela ponta direita, bota a bola, levanta, volta. Aí eu tô falando nesse tom para não poder encher o Assustar. saco dos caras. Aí, de vez em quando, levava tapa na cabeça. Imagino. Cusparada. Imagino. Entendeu? Imagino. Aí, na hora do gol do Flamengo, aí nego me cobriu mas te de deu porrada. porrada Porrada na Ed? cabeça, várias porradas na cabeça. Aquelas mocas? Sim. Meu Deus do céu. É, e eu tô lá, gol do Flamengo! Pô, e você tomando porrada não E parou tomando de porrada, narrar. Não parei. Meu Deus. E segurei a onda. Gente, como é que você saiu do o estádio operador- naquele dia? Não, aí quando Aí acabou, foi normal. aí todo mundo foi embora, coisa e tal. O Flamengo ganhou o jogo? Não lembro, Não acho lembra. que sim, deve ter vencido Não o lembra jogo. de nada entendeu? também. Não lembro, a minha memória é muito curta, não é a sua memória. A Você é sua um cara memória é que igual o café expresso, é é curto. expresso, curto, é verdade, é memória mesmo. É até bom, porque eu deleto, Felipe, muita coisa, eu vou deletando. Ah, não, qual foi Eu aquele tenho- gol? Você fez aquele? Não lembro, Eu tenho cara. um problema muito sério e eu admito que seja um defeito. Memória boa. Não. Eu guardo tudo, bom e ruim. É mesmo? Eu tenho esse defeito. Porra, Felipe, isso é um problema. Não é um problema, é um defeito, é diferente. Não, olha o coração, você fica guardando mas coisas não é nesse ruins. sentido, não é entendeu? nesse sentido. Não, estou falando sério. Talvez eu sofra muito mais por causa disso. É? Porque eu sei que você não é assim. É. Eu te conheço bem, eu sei que você não é assim. Eu me não le- sou assim como? Olha lá. Não, você não é uma pessoa que guarda as coisas. Não guardo. Eu me lembro perfeitamente um jogo em Moça Bonita, aquela coisa horrorosa daquele estádio para transmitir jogo, ou lugar horrível para transmitir jogo, Moça Bonita. É quente. Aí depois fizeram aquele vidro, lembra daquele vidro? Chegava nego, pei! Chegava o cara de uma rádio pequena que não entendia porra nenhuma de rádio, pei! A gente na transmissão saiu pei no ar na Rádio Globo, pô. Lembra disso? E todo mundo grudado um no outro. Verdade, é verdade. Horrível transmitir É. ali. E outra coisa, diretoria que trata mal a imprensa, não dá café, não dá água, é uma loucura. Olha, a diretoria do Bangu, me perdoe, pode ter mudado, mas na minha época era assim. E não mudou, não, porque não está jogando a Série A. Ah, não, Bangu joga a Série A. E mal, né? Mas joga. Aí, eu me lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava na Rádio Brasil. Eu tive o privilégio de montar o futebol da Rádio Brasil. Não, aquele seu programa do meio-dia. Era muito bom. Icônico programa. O que é icônico? Icônico, um ícone feito por você. Era bom o programa, sim. É. Modéstia à parte, o programa era bom e era ouvido pela imprensa toda. É. Acabava o programa, Edson, eu tinha 6, 7 créditos na internet, em entrevista à Rádio Brasil, você lembra disso? Sim. E eu me lembro perfeitamente... Não, e você revelou muita gente boa. Muita gente boa. Uns gratos e outros ingratos. Ah, tem isso? Tem. Eu vou contar no podcast. Não, os gratos. Os gratos. Os gratos. Jorge Igor, que é um monstro da narração hoje. Maurício Moreira, meu amigo até hoje. Marcelo Figueiredo, chefe da equipe até hoje. Gustavo Adolfo, uma figura... Porra, Gustavinho. Padrinho da minha filha, da Marina. Gustavinho, querido. Que são gratos, tem mais. Antônio Jorge, o Jorjão, era... Esse é ingrato. Mas aí Passou para a coluna não, dos ingratos. Ele não parou para a coluna dos ingratos, ele sumiu. Ah, é? Sei mais onde ele anda. E os ingratos? Não vou falar, Edson. Não. Um trabalha com você. Ah, é? É. Você sabe quem é? Não sei. Ah, não. Você quer que eu diga? Não, pô, Felipe. Eu não vou falar o nome, você vai saber quem é. Fica à vontade. Posso falar? É melhor não, né, Felipe? Não é melhor não. Melhor não. Eu vou falar no podcast. Felipe, não tá na hora, não? Porque você... É chato falar o nome dele, você trabalha lá. Ah, melhor Deixa não, eu melhor falar não. no podcast. Podcast melhor eu não. vou falar. Tá bom, eu vou ficar atento. Então, eu me lembro, voltando à Moça Bonita, porque a gente está encerrando mesmo, falando sério, Edson.
Voltando à Moça Bonita, eu me lembro como se fosse hoje, eu fiquei muito emocionado esse dia, eu te confesso, dá até vontade de ter lágrima. Ah, é? Porque uma coisa que você falou para mim, eu tenho uma memória boa, eu fiquei muito emocionado. Eu nunca tinha tido uma conversa pessoal com você. E eu tinha muita vontade de conversar com você. Eu era da Rádio Brasil. Eu sabia que você escutava o programa porque as pessoas me falavam. Porra, avisa o Felipe que o programa dele está muito bom, não sei o quê. Você sempre soube reconhecer as coisas boas. Eu reconheço isso em você. Você veio falar comigo, você disse assim, porra, Felipe, eu tenho uma vontade danada de trabalhar com você, de fazer um projeto ao teu lado. Eu me senti um cara lisonjeado ouvindo isso. Estou falando sério agora, Edson, muito sério. Não estou de sacanagem, não. Quando eu falo sério até me emociono. E outra coisa, quando você me chamou, por isso é que eu gosto muito de você. Muito. E eu sei que você gosta muito de mim também. Quando você me chamou para o projeto Os Caras do Rádio, eu, você, o Perrot, Jorge Eduardo e o Emerson Rocha era o produtor. Isso que era a produção. É. A gente gravava na Faculdade Pinheiro Guimarães, às segundas-feiras, lá no Catete. Eu dei uma feijoada na minha casa, você foi. Isso. O Carlinhos estava, o Paulinho acho que não estava. Oswald de Souza foi, Wagner Tardelli foi, um monte de gente de rádio, foi maravilhosa aquela, na casa da minha mãe. Isso. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde eu moro hoje, inclusive. E eu tenho uma varanda, para de tocar mensagem, que saco. Lá no apartamento da minha mãe, onde eu moro hoje com a minha filha e com a minha mulher, tem uma varanda. E você estava lá. Eu disse assim, Edson, vamos conversar lá na varanda, porque eu quero dar uma fumada. E você, que com toda razão não gosta de cigarro, eu erro em gostar, você foi, apesar de eu ir fumar. E eu me lembro, eu chorei. Eu chorei, não. Fiquei emocionado, fiquei lisonjeado, e meus olhos encheram d'água quando eu agradeci a você ter me chamado para o projeto Os Caras do Rádio. Eu não sei se você lembra disso, mas isso é real. Lembro. É uma verdade absoluta. E você se emocionou também. Sim, claro. Com a minha emoção e o meu agradecimento a você. Claro. Edson, 5 coisinhas rápidas. Pô, ainda 5? Não, mas de amenidade. Qual é teu prato favorito? Meu prato favorito? Vai dizer que não tem, hein, pô. Vários. Tá, então cita dois. Macarrão eu gosto. Eu gosto de massa. Massa, Sim, qualquer massa. Qualquer massa. Qualquer massa eu gosto. E o molho? Molho. Porra, o que tem isso? O nego não gosta de saber isso? O molho? Parece aquele negócio da revista de domingo, revista programa que tinha antigamente. Isso vai a merda, em que responde lugar, aí, pô. qual foi o lugar mais engraçado que você fez amor? Tem essa. Tinha antigamente. Essa é demais, né? E a Playboy era engraçada, tinha umas perguntas legais também. É verdade. Edson, não, mas o molho, qualquer molho. Qualquer molho. A bolonhesa, 4 queijos, molho branco, qualquer um. Qualquer um. Sua bebida favorita? Vinho. Tinto. Branco você não gosta? Gosto de branco Gosta também. de branco também. Ainda bem, né? Porque um vinho branco gelado é bom, né? Sim, claro. Ô, Edson, e o doce que você mais gosta? O doce você pode comer doce. Goiaba. Pô, mas goiaba o que? A fruta? Goiabada. Goiabada em pasta. Goiabada em pasta. Eu adoro. Você bota em cima de um queijinho. De Minas. É um negócio de maluco. Ou qualquer queijo. Queijo Minas ou qualquer queijo. Qualquer queijo. Legal. Combina. Táxi ou Uber? Te ferrei Você nessa. vai pagar o meu Uber? Não, porque não foi R$100. Não, então eu vou voltar de táxi amarelo. Aliás, outro parênteses. Aqui, nenhum convidado vem pagando por locomoção, não, hein? Só eu. Porque você não quis me cobrar. E nós somos amigos. Só eu. Convidado que necessita de táxi, vem de táxi a custo zero. É mentira, Paulino? Verdade. Verdade absoluta. Porque
Tem uns podcasts aí famosos que não pagam táxi, sabia? É mesmo? Sabe por quê? Porque eles vivem disso. Eu não vivo disso. Não vivo disso. Do like? Eu não vou fazer permuta com pizzaria. Não, mas você não pede like. Eu vou pedir no final, uma vez só. Eu não faço permuta com pizzaria, porque eu não vou ficar alimentando o convidado. Eu vou fazer permuta de táxi, porque é interessante para mim. Edson, esse podcast é sem freio mesmo? Felipe, pelo que eu vi, não, pelo que eu vi agora, você está em plena atividade. Fase do sem freio. A sua fase do sem freio é muito Edson, boa. Vou te dar uma como notícia. você sempre foi. Eu vou te dar uma você notícia sempre foi. meus... Eu acho que esse sem freísmo do Felipe Cardoso, né? Desculpe pelo neologismo, mas isso aí é que é o seu diferencial. Edson, você tem uma filha que mora em Londres? Ainda mora? Não. Ela já mora no Rio? Não. Vai morar Amsterdã. em Dubai. Vai morar em Dubai. Porra, vai não morar acertei. em Dubai. Sim, mas ela morava em Amsterdã. Morava em Londres, depois Amsterdã e agora está indo para Dubai. Que legal isso. Edson, Londres ou Paris? Londres. Por quê? Cara, porque Londres é uma cidade mais completa, né? Mais civilizada e mais civilizada. E eu gosto muito. Sim. Você tem tudo lá em Londres. Qual é a melhor cidade do Brasil para morar, na sua opinião? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ainda? Rio de Janeiro. Pô, uma qualidade de vida não, né, Edson? Felipe, depende dos lugares que você frequente, entendeu? Entendi. Depende, como em qualquer outro lugar do mundo. Tirando o Rio, é Maceió onde você nasceu? Maceió, gosto de Fortaleza. Eu adoro entendeu? Natal, adoro Natal. Fortaleza, Maceió, você sabe gosto que eu não muito. conheço Maceió, Edson? É mesmo? Pô, Felipe, isso é um pecado. Rapidinho, 30 segundos, desculpa te segurar mais. Como é que foi a tua história com o Djavan? Rapidinho. De novo, Felipe? Não, porque eu já contei 3 vezes para você isso. Você já deve ter contado 50 para várias pessoas diferentes, mas conta para quem não sabe, rapidinho. Não, quer que conte mesmo? Rapidinho. Estamos no final. Você tem poder de síntese? O Djavan chegou na Rádio Globo, me procurou uma noite, eu estava fazendo um panorama esportivo, e eu conheci o Djavan lá de Maceió. Aí o Djavan chegou lá, me procurou, aí falou, Edson, eu estou voltando para Maceió, porque já bati em várias portas e não consigo mostrar a minha música. E queria ver se você me ajudava. Eu falei para ele, Djavan, eu não conheço o pessoal dessa área do fonográfico. Sim, lá de Maceió. Sim. Eu não conheço o pessoal do fonográfico aqui, esse pessoal da indústria de disco e coisa e tal. Mas, de repente, entrou no estúdio da Rádio Globo o Adelson Alves, o amigo da madrugada, que era produtor da Clara Nunes, do João Nogueira e da Beth Carvalho. Foi casado com a Clara Nunes, o Adelson? Eu acho que sim. Foi? E ele era produtor. Aí caiu o raio. Eu falei, Djavan, vou te apresentar... Esse é o cara. Ao Adelson Alves, que é o cara que pode, de repente, encaminhar e coisa e tal. Aí o Adelson, quando terminou o programa dele, 4 horas da manhã, desceu com a gente para o estúdio, ouviu as músicas do Djavan, ficou encantado. Olha aí só. marcou com ele, Djavan, coincidentemente, o João Araújo, o pai do Cazuza, que é diretor da Som Livre... O pai do Cazuza. Ele me pediu para colocar, para ver a possibilidade de apresentar alguns cantores novos para fazer trilha das novelas da TV Globo. E acho que você se adequa a isso. Você é um cara que tem músicas suas, próprias, inéditas, e, de repente, o João Araújo vai ter o maior prazer em ouvir você. Aí decolou. Aí o Djavan voltou, acho que ele estava lá em Caxias ou Nova Iguaçu, não sei que cidade que ele estava lá, voltou no final da tarde, encontrou com o Djavan. Ele está com quantos anos hoje, Ed? Você imagina? Não, deve estar com uns 75, mais ou menos, já 73, 75. Ainda, né? Ainda, não, claro. Não tudo ainda, não ainda, porque hoje em dia a qualidade... É verdade. Hoje em dia se vive mais. Aí o Djavan foi lá, mostrou as músicas para o João Araújo se encantou, e quando começou a Gabriela, ele já teve música incluída. Ele teve música na Gabriela, na primeira versão. Isso, já na trilha sonora da Gabriela. Em resumo, é isso. Foi rápido. Foi demais. Olha, foi demais. Foi muito bom. Quantos minutos? Ih, já tiraram até o relógio. Já Felipe. tiraram, porque entrou já na prorrogação. 3 prorrogações já. 2 horas?
Olha, eu quero bons cortes, hein? Tá cheio de corte bom para esse programa, hein, pô? Podcast sem corte não é podcast. É verdade. Ô, Edson. Corte e like. Você pede para inscrever no canal? Eu não consigo. Você não consegue? Eu não consigo. Nem nos porque caras, é chato não, mesmo. nem nos caras do rádio eu conseguia. Eu lembro. Era o Jorge Eduardo que Eu fazia. era teu substituto. Quando você não ia, que apresentava era eu. E eu não entendia direito. Olha, dê um like, ative o sininho, tá aqui Olha, embaixo, quem a não gente sei o quê. levou nos caras do rádio? Péricles Bassols, Kleber Leite, lembra Juninho, outro aí? Juninho, Roberto Dinamite. Muita gente boa. Porra, Bernard. Roberto Dinamite. Bernard, é verdade, é. Muita gente, Bernardo Vôlei, sem dúvida. Ele era deputado na época. Não. Não era mais? Ele era do COB. Era do ele COB, era do COB. exatamente. E, Camila Carelli. É verdade. Né? Camilinha, é verdade. Era muito legal. Camila tá bem, né? No Sport TV. Tá muito bem, né? Muito bem. Ótima pessoa. Edson, Felipe, não vai acabar, não? Vai acabar. Pô, agora vai. Vamos embora, cara. Agora vai, porque eu já tô cansado também. Eu também. Edson, foi demais, tá? Foi bom, né? Foi demais, foi maravilhoso. Legal. Sem adjetivos. Se inscreva no Felipe Cardoso Sem Freio, tem muita coisa boa. Ative o sininho. Ative o sininho. A do Edson é a segunda. Se quiser ver o Edson 2 vezes, se tiver saco para isso, já tem 2 do Edson Mauro. Mas essa, com certeza, foi muito mais completa. Aqui no Geral Pode, que é o estúdio que eu gravo na Barra da Tijuca, 1 ou 2 vezes por semana, dependendo da agenda. Que bom. Edson, foi demais. Muito obrigado, Felipe, meu amigo. Foi um prazer. É muito bom sempre Você vai voltar a trabalhar comigo um dia, não? Felipe, eu tenho essa expectativa, né, Felipe? Eu tenho essa expectativa. Não só num projeto, por exemplo, de rádio. Ou de internet. Mas quem sabe um outro projeto. Eu me lembro entendeu? que você dia me propôs fazer um podcast com você. Eu hoje gostaria muito de participar de algum projeto como hoje a Cazé TV faz. Muito legal. Entendeu? Muito legal. É muito bom esse projeto do Casimiro. O Cazé, e é uma coisa que me daria um prazer muito grande. Me daria um prazer muito grande. Quem sabe com você, a gente bola alguma coisa. Você é um sujeito inteligente, conhece muito de rádio, televisão, áudio, vídeo, entendeu? Você é um profissional completo. Vídeo não. Você vídeo é um profissional completo. Sabe quem grava meus vídeos em casa? Minha esposa. Olha aí, que bom. Pô, Paulino, se preferir, eu gravo. Carlinhos grava. Não sei gravar, não. E outra coisa. Sabe onde eu vou quarta-feira? Só para fechar mesmo. Pô, não vou acabar nunca esse programa. Quarta-feira estarei em Petrópolis, assistindo a semifinal da Série A2 do Rio. Porra, bom proveito para você, Felipe. Porra, é muito melhor que a primeira. É mesmo? Gonçalense e Olaria. Lá no Atílio Marotti. Atílio Marotti. Narrou lá várias vezes. Vários. Inclusive o gol do Anapolina. Você narrou o gol do Anapolina? O gol do Anapolina. Era o Raul. 1-0 no Mengão. Era o Raul, goleiro. Quem foi o campeão naquele ano? Foi o Fluminense. Foi o Fluminense. Felipe, aí você já vai pedir coisa que eu não Edson, um beijo, tá? Obrigado, Tudo de bom. Felipe. Você vai narrar o Flamengo quinta-feira? Não, vou narrar o Fluminense amanhã. E o Flamengo? Você não sabe ainda. O Flamengo eu não vou narrar. É, não vou narrar. Tá bom. Não vou perguntar o motivo. Não, mas é um motivo justo. Imagina. Eu tenho um compromisso, Ótimo. Então, o Hugo Lago vai te representar bem, né? O Hugo Lago competentíssimo. Hugo Lago... Não a mim, ao projeto. O artilheiro da emoção. Narra muito. Que esse negócio de epítetos também já saiu Superado. de moda. Saiu de moda. Eu chamei você... Felipe Cardoso, o comentarista que gosta de pizza e não limpa a boca. Aí é um terrível esse tipo de coisa. Você se lembra o slogan que eu fui para a Rádio Globo, o epíteto? Não, qual foi? O comentarista do momento. Você não lembra disso? Você falou muitas vezes. É verdade. Né? Edson, legal demais. Valeu, Felipe. Legal obrigado. demais. Você está liberado. Vai pagar meu Uber? Não vou pagar Uber, porque não foi R$100. Você está mentindo. Tá aqui o print, hein? E ótima transmissão. E narra a classificação do Flu, hein, Tá bom, Edson? Felipe. Um abraço, tudo de bom. Olha, gente, esse foi o Bom de Bola Edson Mauro. Passou até do tempo, teve 4, 5 prorrogações e tem muita coisa boa ainda no Felipe Cardoso Sem Freio. Um abraço, gente.